som é afiado, Murilo no comando, tá ligado? Robozote faz perguntas de zoação, cria o clima, solta a tensão. Rick manda propaganda de montão, no tempo e com precisão, enquanto que o Zezão só traz perguntas e muita informação. RPCast no ar, todo mundo vai curtir, com essa galera pop não dá pra não assistir. RPCast no ar, todo mundo vai curtir, com essa galera pop não dá pra não assistir. RPCast tá ao vivo, ninguém fica à toa, Robozote perguntando, a galera voa, Murilo ajusta o som, tudo em sintonia, senta nas perguntas, a mente fica fria. Ryan e Hugão no backstage, é pancada, garantindo que o show nunca para. Com a equipe unida, o RPCast é festa, cada detalhe, uma rima a cada conversa. RPCast no ar, todo mundo vai curtir, com essa galera top não dá pra não assistir. RPCast no ar, todo mundo vai curtir, com essa galera top não dá pra não assistir. E quando a luz acende, todos em ação, Robozote ataca, não tem perdão. Cê, Murilo e Rick, juntos na missão, Ryan e Hugão, mantendo a conexão. E assim se faz na vibe e na batida, com essa galera a energia é infinita. No RPCast a gente conta o flow, Murilo, Rick, Zé e Robozote, juntos é show. Melhor. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. É isso. Estamos aí. Agradeço imensamente o convite. Um pouco nervosos por causa da quantidade de luz e câmera, Natural. mas é normal. Quando a gente chega nesse estúdio aqui, a gente se sente importante. Mesmo sabendo que não é. Né? A companhia, sei lá. Mas Pô. eu gostaria de agradecer esse convite. É sempre muito legal estar com vocês. A gente bate papo informalmente, jogando às vezes. Conversamos sobre outros assuntos, mas aqui tenho certeza que vai ser produtivo ao lado do Bruno. Que legal a gente estar presente aqui. E vamos falar um pouco sobre o que importa, né? É isso. Maravilha. É isso. Galera, vou aproveitar aqui, não te cortando. Ai. Pra agradecer mesmo, cara. É uma oportunidade, uma experiência nova, né? Comentei com vocês, mas é sempre um prazer imenso estar ao lado do meu irmão. Pra você, um amigo que a vida me trouxe. Então, eu nem poderia negar, né? Porque ele me salva 2 vezes por Não dia, só né? você. Henrique, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, não protocola. Então, eu, na verdade, pessoal, pra quem tá nos ouvindo aí, primeiro, boa noite a todos. Mas eu não tinha a opção, né? Então eu fui convocado. Convocação mais importante que da seleção, que a hein? gente não tá... Se você ver aqui, primeiro a discrepância entre o mestre e o professor, né? Eu tô tocando aqui de levinho, tentando... A humildade sempre prevalece, né, Imagina. Bruno? Ele sabe que é e aqui é uma oportunidade, inclusive, de agradecê-lo sempre pela força e parceria. Então... É realmente um cara que eu tenho extrema admiração e ele sabe disso. Não tenho... Até quem tá nos ouvindo aí já vai saber disso, porque isso é bastante amplo. Rick, muito obrigado. Imagina, que isso, a gente Isso que aí. agradece. E claro, né, pessoal, por que a gente trouxe essa galera aqui com a gente, essas duas figuras aqui? Porque eles trabalham com isso, né? Advogados. Achei que era porque eu sou bonito. Também. Era por isso. Eu não queria fazer um merchan pra não ficar muito... Essa escala que você trouxe, eu seria a última opção. Mas não vamos forçar, né? Vamos deixar mais tentar trazer pelo que eu possa e pelo menos interagir. Porque se for essa escala, desculpa. Aí foi difícil, Bruno. Aí fica complicado. Aí, Quanto tempo de profissão ali no ramo advogado, galera? Conta um pouquinho como que é. Conta um pouquinho aí pra gente. pra dar Antes de qualquer coisa, eu gostaria de transmitir nossos sentimentos ao Danilo, né? Importantíssimo, pessoal. Claro que hoje, como eu disse, uma experiência maravilhosa para mim, para o Luiz. A gente combinou de não falar, mas vou falar aqui, que a gente vem no WhatsApp comentando o dia todo. Não deixa de ser uma experiência. Mas eu, particularmente, né, temos em comum o Danilo como amigo. Fiquei sabendo agora, Danilo, até
peço 1000 desculpas. Luigi que me contou agora, né? A mãe do Danilo veio a óbito hoje, então registrar aqui, né, os nossos sentimentos e que Deus, né, na sua imensa glória aí, conforte a família, o Danilo e é isso, cara. Não tem muito o que falar nesse momento, Sim. né? Importante. É se apegar à fé e que tudo corra da melhor forma possível, que o Danilo possa e irá se recuperar disso. Precisando, ele sabe que estamos sempre com ele. Maravilha. Isso aí. Deixa aí um forte abraço pro Forte Danilo abraço e pro família. Danilo. Né? E vamos lá, fala pra nós, Luigi, como que você começou, quanto tempo você tá atuando no ramo, fala um pouco pra Cara, gente. o meu eu fui meio que uma experiência pessoal, né? Meu pai é advogado há mais de 40 anos, então eu cresci, não cresci muito, né? No auge Ele do mandou meu essa. 1,60. 1,60. Ele não ia perder essa oportunidade. Jamais. Não ia. Eu tive, na verdade eu tenho meu pai como um grande herói, um grande espelho e desde muito cedo frequentando o escritório para brincar, etc, convivendo, eu sempre gostei muito de poder auxiliar, né? Isso que eu acho que é a principal missão do advogado, trazer uma luz, trazer esperança no momento que a pessoa mais precisa, poder contribuir, isso eu acho que é importantíssimo. Eu estou praticamente há 12 anos como advogado, né? E tivemos a honra de fazer a primeira pós-graduação da minha vida, não sei se a sua também, né? Fizemos juntos pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho na que antiga legal. Unimap, ali em Piracicaba. Piracicaba. Não existe mais, né? Infelizmente, Ah, é? infelizmente não existe mais. Lugar sensacional. Espetáculo, tivemos grandes professores, né? Muitos amigos lá também fizemos, foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa mesmo. E bem depois lembrado. disso a carreira seguiu, complementei algumas pós-graduações, mas o advogado não para de estudar nunca, né? Sim. Sempre vai atualizando, né, cara? Não E tem... qualquer profissão que Sim. a pessoa para, ela acaba se perdendo. Sim. No direito não é diferente. As leis são todo dia retificadas, feitas, criadas. A sociedade vai se adaptando ao novo momento, né? E o legislador precisa acompanhar a sociedade evoluindo, a tecnologia, tudo isso traz essa adequação de lei e o advogado tem que estar sempre inteirado para poder fazer da melhor forma, né? Uma profissão tão digna como todas as outras. Sem Sim. dúvida. Eu acho que todo mundo que para no tempo acaba parando na profissão, né? Se você para, infelizmente, acaba tudo, cara. Acaba tudo. Você vai ficando desatualizado. Não tem como, cara. Isso é realmente... Tem que levar pra vida. Todo mundo que gosta da profissão que faz, tem que levar pra vida isso, cara. Sem dúvida. Aproveitar o gancho aqui dessa pausa, agradecer aí a galera que tá no chat já comentando, né? Tem gente aí, né, Renanzão? Pode comentar aí o que vocês quiserem, mandar um oi pros convidados aí e tudo mais. O Renan tá de olho ali, ó. Dúvidas e também. qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem interagir, solta no chat aí que o Renanzão tá de olho, beleza? Wilson Brandolim mandou um oi, Natália Causa mandou um oi, Iago mandou um oi, Amauri. Então a galera Isso já que aí. ele tá falando aí, Isso ele tá aí. falando ali, provavelmente não vai sair pra vocês, mas ele mandou um oi pra todo mundo aí, nós estamos mandando também pra E a quem já galera apareceu. de todo o Brasil, porque tem o Amauri que tá em Minas, Ó, tem o Murilo Benedito, tem o Iago que tá lá em Aracaju. Top. Cara, tem galera do Brasil inteiro já assistindo a gente, é isso aí. Legal, né? e futuramente fora do Brasil. E futuramente fora do Brasil. Sem ser o nosso contato da Alemanha, o Kinzotti. Outra pessoa. Verdade, é verdade. Wilson Brandolim deve ser contabilista. Não. A Dilson também tá assistindo a gente A também. gente tem um grande estrangeiro que deve estar acompanhando nós, que é uma ilustre, uma brilhante persona rafardense, que é o Denão, né? Ah, Ele é conhecido mundialmente. Mundialmente. Então, Derão aliás, conhecido um grande mundialmente. abraço pro Denão aí, que Verdade, cara. por muito tempo já auxiliou a gente aqui na equipe por trás das câmeras, Denão. Tamo junto, tá fazendo Tamo falta, junto. hein, amigo? É. Bom, eu acho que é importante antes eu vou comer o episódio inteiro, então vocês vão ver que eu vou estar comendo o episódio Natural e aproveitar aqui e dizer que o suco aqui maravilhoso, inteiro. hein? Gostoso, cara. Bom, esse suquinho é Perfeito bom, mesmo. hein? Aí gostei da coisa, viu? Só faltou ter o sabor goiaba aqui, né? Críticas à Críticas, entrega. Deu uma cortada no sabor aqui, o Luigi chegou com todo o tamanho que tem brilhante. Ele achou, né, pra escolher sabor. A gente chega no estúdio desse... Tem que pô, ver o que tá gelado. acha a estrela do negócio. Calma. Mas, Rique, eu gostaria de reiterar e agradecer a oportunidade de estar presente aqui com vocês, ao lado do meu grande amigo, irmão Bruno, além de tudo confidente.
vocês, amigo de longa data aí. É uma honra, um prazer estar com vocês e dividir esse tempo aí batendo um papo sobre um assunto tão importante nesse momento. Maravilha. É isso aí. Vamos dar um startup nos assuntos, então? Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Galera, começar falando o seguinte pra vocês, ó. Antes da gente partir, né? Todo mundo já tá esperando. E aí, a favor, é contra a PEC? Não é assim que começa. Não é assim tá? que começa. Não é nem assim que começa, nem é assim que termina. Nem é assim que termina, exatamente, Nós Bruno. temos aqui Falou tudo. uma imensa responsabilidade. Veja, o direito, ele é, com perdão do termo aqui, mas é maluco. Sim, exatamente. Vamos fazer o seguinte, eu me disponho aqui a conversar com você, a gente vai trocar ideias sobre o que for posto na mesa, mas de minha parte, pelo menos, claro que o Luigi tem muito mais conhecimento, talvez possa opinar de forma mais técnica, mas aqui o nosso vamos lá, trocar uma ideia, opiniões. Sim, Agora, opiniões. assim, só para começar, e como o Rick colocou esse assunto em pauta, não é só esse assunto, né? Tudo que envolve o direito, principalmente uma grade de nos coisas dias atuais, Sim. é assim, todo dia Tá mudando. Então é reciclagem diária, é uma coisa que não para. Vocês notam até com o assunto posto, né, e proposto aqui Sim. por vocês, escala, né? Escala é uma coisa que ela é debatida todos os dias. Antes dessa PEC, né? Então, a PEC nada mais é do que o próprio reflexo, na minha opinião, né, de todo esse debate social sobre jornada, né? Sim. Quem é o que eles chamam aí do pessoal seletista e que cumpre uma jornada regular, pode falar sobre isso com maestria, né? Mas a gente, assim, vê que tudo é uma discussão, tudo gera discussão, e então, para simplificar... opinião, se é contra, se é... Eu ainda, até para me estender um pouquinho, essa questão de contra ou a favor, a gente vai notar que depende para quem se pergunta. Exatamente. De que lado a pessoa está. Sim. Exatamente. Eu ouso ir um pouquinho mais longe, que depende do ponto de vista social, para dizer Não, isso. claro. Também. Claro. É muita coisa. Da gente adentrar nesse assunto, Bruno, eu acho que de extrema pertinência que a gente não fala aqui sobre a pessoa ser de direita, ser política, ser Isso. esquerda. Sim, A gente sim. vai falar Muito sobre uma opinião importante. de fato técnica e do reflexo que disso Muito pode ter, importante. né? Na vida de todo Na vida, mundo, né? Exatamente. Sem Porque quando a gente fala de contrato de trabalho, a gente não fala só daquele simples contrato da pessoa que trabalha no comércio. No Brasil, nessa extensão e diversidades, e ainda mais com esse número de empresas nascendo, microempresas, etc., tá cada vez sendo necessário impor novas discussões acerca disso, né, Bruno? Continuamente. Mas vamos lá, Rick, você estava falando Não. e acabou que a gente Não, vai não. tomando... É isso que eu a frente gosto. Eu aqui. quero que Saudadinho também. embale. Salgadinho é bem. Pode Aí mandar. até se você puder pegar aquela Tupperware que você falou, né? Cheia, né? Cheia, Pra poder né? render o Acho que episódio. vai... Tá certo. Calma aí, Renazão. A gente já vai pra essa aí já. Vamos, mas foi bom, segurou já. Já segura no time vamos lá. o negócio. Antes da gente entrar na ideia, né? Vamos falar um pouquinho o seguinte. O pessoal fala muito o trabalhador fala pelo trabalhador. Mas assim, o que de fato é direito e o que é o dever do trabalhador? Que a galera tanto fala, o direito do trabalhador. Afinal, que direito o trabalhador tem? Olhando de um ponto de vista diretamente direito do trabalho. Ô Henrique, se me permite, e eu acho que é pertinente a gente iniciar esse assunto do ponto de vista do que é direito, o que é obrigação, o que é dever do trabalho, né? Do trabalhador e dentro da relação laboral, aquilo que é dever da empresa. Mas, pra gente entrar no assunto que está delimitado, que é na verdade uma PEC, você vê muito nos noticiários, PEC tal, PEC que diz isso, PEC da reforma. É projeto, né, Bru? De emenda à Constituição. A Constituição é a nossa carta magna, a nossa carta maior, a nossa lei maior dentro do Brasil. Certo. Onde estão resguardados nossos principais direitos ali, mínimos, né? E então uma proposta de emenda à Constituição é algo muito complexo. Não é um trâmite tão simples como uma lei ordinária. Por quê? Porque se altera a maior lei que você tem dentro da sua federação, que é o Brasil. Compreendi. Certo? Então, é algo que, por exemplo, para iniciar uma PEC, ela precisa da subscrição de pelo menos 1/3 do número de deputados ali. Ou são 513 deputados, salvo engano.
precisa ir no total, acho que um pouco mais de 170, 171 assinaturas para a PEC começar a tramitar. Não que ela vai ser aprovada, né? Para ela começar a ter vida. Para ela entrar na comissão, ser debatida, ser discutida e seguir. Ou também a PEC pode ser proposta no Senado. Hoje acho que são 81 senadores representando todo o Brasil, né? Então um terço seria em torno de 27, acho que é isso. E o presidente da República também, Sim. ele também tem a possibilidade, a autoria de criar uma proposta à emenda à Constituição. É uma proposta que tem que ser muito debatida dentro da PEC. Por isso que eu falo, a discussão não é tão simples como impor isso Sim. e já passar. Não, pelo contrário. Muito antes. Ela é muito debatida, muito trabalhada. Especialistas, Ministério Público do Trabalho, ouve-se os tribunais. Então é algo que não é tão rápido como a turma está pensando. Daqui uns dias a gente já vai ter a jornada 4x3. Isso, Não. exatamente. O negócio é longo. O negócio é estudado, é debatido. Porque tudo que altera a nossa lei maior, de fato, tem que ser muito debatido. Tem que ser, exatamente. Senão vira uma bagunça, né? Exatamente. Muda aqui, depois muda de novo, aí muda de novo. Eu acho legal a gente até fazer um parênteses aqui. Existe, que a gente já ouve falar nos noticiários também, cláusulas pétreas, o que são isso? Interessante. São alguns direitos nos resguardados que nem uma emenda constitucional consegue alterar. Para você ver a força daquilo que a gente tem garantido dentro da Constituição. Ah, Por exemplo, legal. o direito seu de votar de forma sigilosa. Isso ninguém nunca Ninguém vai mexe. Ninguém nunca vai mexer. tirar. Sim, Por autoria de presidente, de deputado, senador, nunca. legal. Então eu acho que é importante fazer esse preâmbulo, Bruce, se você quiser acrescentar mais alguma Não, coisa, perfeito, para a turma perfeito. entender a expressão do que significa a PEC. Então é uma alteração da nossa lei maior, que é o que resguarda e garante mínimos direitos nossos aí, Ah, bacana. certo? Bem. O ideal. A ideia é trazer minuciosa, né? Porque mas- muitas vezes se jogam palavras Que e a as gente não- pessoas não muita gente não entendem o que tá sabe. rolando. Exatamente. O que o Lu quis dizer de forma bem simplificada é o seguinte: Constituição Federal é a lei maior hoje. Sim. Tudo que vem depois e tudo que se discute está abaixo disso, certo? Sim. Então, na Constituição Federal, que é de 88, né? Recente, inclusive, se for considerar a sociedade como um todo, o que ela dispõe hoje? Ela delimita uma jornada para o trabalhador. Ou seja, 8 horas por dia, 44 semanais, ponto. Quer mudar isso? Quer discutir isso? Como o Luiz bem colocou, PEC, proposta de emenda constitucional. É simples assim, tá? Para propô-la do jeito que o Luiz explicou, todo um regramento, Uma mudança. demora. Por quê? Simples, poxa. É só nós imaginarmos do ponto de vista do trabalhador e das empresas. Exatamente. E de forma muito, né, até bem simplificada aqui, tiramos um dia de trabalho na semana da empresa. De Exatamente. novo, não estamos falando aqui pró ou contra, tá? O trabalhador é maravilhoso, mas até quando? Vamos falar sobre os fatos, né, Bruno? Exatamente. Até onde isso vai? Isso é bom para o trabalhador realmente? O que vai acontecer? Produção? Então, assim, isso começa... Os diversos ramos de atividade Exato. empresarial, de atividade Você- laboral, Você né? começa um assunto, veja, nós temos, e a coisa começa muito antes, né? Nós acabamos de falar aqui, a Constituição Federal é de 88. A CLT, que regulamenta os direitos do trabalhador, 73. Veja bem, Sim. toda a evolução social Que vem passando vindo. todos esses anos, e aí vem uma PEC que diz, olha, vamos mudar tudo que vocês estão acostumados todo esse tempo. E outra coisa, é importante, veja, você tem a Constituição Federal, que até aproveitar, porque eu e o Luiz, por exemplo, a gente falou e vem conversando diariamente sobre isso, não tem jeito. Nós pegamos hoje, temos, por exemplo, a CLT, que é de 73. Sim. E a É o manual do CLT trabalhador, né? precisou ser revista em Sim. 17. Não é uma PEC? Sim, porque ela tem o regramento dela próprio de mudança, que talvez, né, não seria o ideal, isso ficou provado, mas que talvez tenha um outro regramento mais simples para ser modificada, tanto é que foi. Então lá atrás, agora, poxa, 2017, instalou-se toda essa discussão, o que será, o que vai ser, é de 73, está atrasada, não segura mais, não consegue funciona regulamentar mais. tudo que Sim. tem agora diante de toda essa evolução. Vamos reformar? Vamos. Fizeram a toque de caixa, apresentaram
uma mudança de 4 situaçõezinhas e acabaram por repercutir numa mudança aí de 1/3 da CLT. E agora veja, se fosse o caso de termos um regramento um pouco mais rígido, como é uma PEC, e é assim que eu entendo que deve realmente ser, muita coisa teria sido evitado. Você vê hoje, de 2017 para cá, após o que chamam da reforma trabalhista, né, essa alteração normativa que teve como exemplo, uma PEC, as coisas estão sendo resolvidas no tribunal hoje. Começando a ser resolvidas. Quase 10 anos. Quase 10 anos depois. Aí a conta. Então, veja. E por que tocar nesse assunto? Porque dentre os dispositivos que foram alterados da CLT, essa questão. Posso discutir a jornada, eu e o meu patrão? Posso fazer uma jornada entre nós? O sindicato precisa estar junto, precisa anuir. Eu faço com ele, com o meu empregador, trabalhador-empregador, um contrato particular, vale? Não vale? Quando conta hora extra? Quando não conta? É importante comentar tudo isso. Dentro de jornada, nós temos outro instituto que é importantíssimo. Horário intrajornada. Nada mais é do que a pausa, o direito que o trabalhador tem parar para descansar e se alimentar. Qual é o período mínimo disposto na lei? 1 hora. Isso na jornada natural. Na jornada Sim, regular. na Então, veja, jornada de hoje. veio... E por quê? Veja, desde 73, trabalhando por 8 horas, que é a jornada regular, obrigatoriamente uma pausa de 1 hora. Especialmente, preferencialmente, no meio da jornada. Mas Regra, trabalho 4, descanso 1, trabalho 4. Mas tem algo de 6 horas também, que acho que tem Aí que que tá, ter claro, isso muda. 6 Isso. horas baixa para 15 minutos e 4 Isso. horas aí fica a regra. A regra, Cada isso. um faz como quer. Uhum. Mas veja, com essa reforma, e é importante a gente ir tocando nesses pontos, com essa reforma, um dos principais assuntos que foram trazidos foi justamente esse. Ora, tudo bem, não vamos então discutir a jornada em si, as 8, 10 ou quantas horas duram a jornada de trabalho. Mas vamos discutir a validade, se eu posso ou não reduzir o intervalo. No mínimo 1 hora. E a toque de caixa, minha opinião, claro, respeitando a opinião de qualquer outra pessoa, eles mudaram uma norma que era destinada à proteção da Uma norma saúde. que diga-se, desculpe pontuar, objeto de muito estudo, objeto de natureza de chegar saúde nisso. do trabalhador. Saúde e medicina. Sim. Então veja, ao longo de todos os anos, estudos médicos, pareceres médicos, qual é o período mínimo que o corpo humano precisa para se recompor? Certo. E aí vem uma segunda questão, se recompor do quê? Fisicamente? Mentalmente? Calma. Sim. Hoje, com a evolução de É. tudo, nós já temos que pensar também. No No mental, mental. claro. Porque exatamente. antes era Porque só às o vezes- físico, claro, praticamente, né? claro. Que E grande vem parte hoje dos pedidos de afastamento previdenciário, doença ocupacional. além E aí, das psicológicas. Sim. E a gente tem que delimitar até aqui um pouquinho, senão a gente vai saindo. estar- porque vai é muito estender. amplo, É isso muito- é muito muita coisa, interessante. E aí você tem toda essa discussão de jornada posta e veja o retrocesso. Hoje nós estamos falando de retirar um dia, entre aspas, né, de trabalho. Uhum. E agora há pouco nós tivemos uma redução de um intervalo destinado à proteção de saúde e medicina. É totalmente Ou oposto. seja, acaba que não faz muito sentido. Sim. Sim. Porque é muito, na minha opinião, claro, muito mais importante você ter o direito a descansar. Veja, tudo que você lê, inclusive a Vólia está aqui, né? Mas Já ela veio sempre vai dizer, olha, o intervalo intrajornada ou aquela pausa, né, para refeição, não se trata única e exclusivamente do ato de se levar a colher à boca. Não é isso. Porque comer, às vezes, você come rapidão. Claro, não é mas essa você questão. tem que fazer as suas necessidades, você tem que fazer a sua higiene, você tem que descansar, você tem que repousar. Você não sabe, você sabe... tecnicamente, qual é o tempo que o corpo precisa para fazer digestão e retomar? Você pega um operador hoje, poxa, você pega uma empresa que reduziu o trabalho ou a jornada desse intervalo para 30 minutos, isso foi autorizado com a reforma, o cara nem acabou de comer direito, ele tá
operando uma máquina, cara. Então não dá para ter a exata noção disso e depois decorrem. Como o Luiz bem colocou, doenças ocupacionais, Sim. acidente do trabalho. E aí as pessoas começam, poxa, mas o que está acontecendo? O que é? Não sei, sabe o que é. Bruno. E de novo, não é crítica, não é? É sim, tratando do assunto jornada. E tudo isso precisa ser relembrado, Nesse né? ponto, para dar um exemplo esdrúxulo, quantas vezes nossas mães falaram, não, depois do almoço você tem que esperar pelo menos uma hora para entrar na piscina? Exatamente. Não é esdrúxulo, Pois não. é, pois é. Sempre foi. Dentro Sempre dos foi. Porque estudos, isso aí é isso percepção natural de vida, cara. Exatamente, exatamente. Que você tem que ter esse tempo pro Claro, corpo dar aquela. claro, mas não tem descansada. nada de esdrúxulo. Isso aí, dependendo do que você está lendo, e existem livros que dão esse exemplo. Você vê que o conhecimento prático da coisa, então você pega a mãe e a avó, eles falam, mano, não faz, cara. Sim. Agora, veja, se ela tá dizendo não entre na água, né? Brincadeira da Sim. parte, mas não coma ou não chupe a manga com leite. O que você quer dizer? Na prática, o que ela tá dizendo? Cara, comeu, dá um tempo. Sim. Faz a Vai digestão. com calma. Claro. Sim. E estudos médicos disseram, pelo menos um intervalo de 1 hora, o que não é respeitado. Então, eu só procurei fazer essa exposição para mostrar o quanto essa questão de jornada é importante. É importante. Tá? Então, quando vem essa colocação e o que nós... E para voltar ao assunto, não que tenhamos saído do assunto. Sim, sim. A Pertinente. gente tava falando sobre a PEC, é isso. Mas a questão da 6x1, que foi trazida agora, porque determinada pessoa foi e expôs isso, vamos fazer uma PEC. Primeiro, como estávamos comentando aqui em off ainda, né? E o Lu acabou lembrando bem disso. Não é a primeira. Isso está mais... Repercutindo agora. Repercutindo, porque ganhou foi mídia, trazido né? agora e ganhou mídia. Sim. Mas desde 2000... Eu, por exemplo, conheço a PEC de 19. O Lu aqui parece que já Tem uma tinha anterior. 2, né? Então, você vê, é uma questão que de nova, ela não tem nada. Não tem. Uhum. Só que agora, com essa repercussão midiática, claro que o assunto toma conta. E aí você vê opinião de todo lado. Agora, o que vai importar, e que eu comentei sobre a reforma trabalhista para pontuar isso qual é, e é isso que eu entendo importante, qual é a repercussão prática disso. Sim. E é isso que tem que ser visto. Porque de nada adianta, eu passo uma PEC, eu passo qualquer lei que seja, e ela é linda no papel, mas nós sabemos quantas e quantas e quantas leis ou normativas não estão vigentes e elas são inaplicáveis. Ninguém consegue, ela não condiz com a realidade social, não se encaixa de forma Até nenhuma. porque tudo que é imposto é amargo. E tudo que é dialogado tende a ser muito mais bem aceito, vamos dizer Entendi, assim. entendi. Em que pese essa PEC que diga que as empresas têm um ano para se adaptar ao negócio, mas, você está impondo. Sim, As tá dando empresas vão uma sair imposição. daquilo. E eu acho que tudo que é objeto de estudo e tudo que é objeto de diálogo, tende a ser muito mais proveitoso, muito mais frutífero. Existem alguns projetos pilotos de empresas que já implementam Sim. o 4.3. Não, bacana. Algumas empresas deram muito certo. O trabalhador se tornou mais produtivo, porque ele tem mais tempo com a família, ele tem mais tempo de se dedicar à Calma. saúde. Não vamos estender aí. Vamos. Segura. Segura. Ele tá pulando. Pessoal, ele tá pulando o tópico. Ele é acelerado, né? Tomamos remédio para ansiedade. Ele conhece muito, então vai pensando e vai. Vai puxando sempre a mesma coisa. Calma, né? antes da gente estender dos benefícios e tal, que assim, vocês explicaram a PEC e tal, aí falou um pouquinho do benefício, antes de a gente estender mais, né? Vamos entrar naquela primeira parte que eu falei. Hoje, o que a gente pode dizer que o trabalhador tem de direito dentro do serviço? O que vocês podem dizer, assim, como experiência? Que vocês, assim, eu e o Zé, a gente trabalha. Mas vocês, além de trabalhar, vocês veem outras pessoas que trabalham procurarem vocês. Então, vocês têm uma experiência mais vasta que a nossa. E como o Luigi colocou, de vários tipos, vários setores, vários segmentos, todo tipo de pessoa. Exatamente. O trabalho mais braçal, o trabalho mais técnico. Então, veja, como o Luigi vem colocando, desde, repito, a gente estava em off aqui, o tamanho, a gama hoje, a imensa quantidade de funções que existem, atividades, sejam elas braçais, mentais, o que quer que seja, cara, não dá para você estabelecer uma regra Pra geral. Pra geral. prevaleça para todo mundo. Claro. Isso é a primeira coisa que tem que ser observada, e o Certo. Luigi sempre fala isso. E eu concordo muito com isso. Por quê?
Porque não dá, cara. Seja alguém... Gente, assim, alguém já teve a experiência de ir para um canavial acompanhar um trabalhador rural? A gente tem essa experiência, por vezes, fazendo Cara, assim, é surreal aquilo. Então não dá para você querer impor uma regra para o trabalhador rural, e não estou fazendo diferença nenhuma aqui, estou dizendo, vamos usar nós como exemplo. Então, Sim, eu que estou é no diferente. escritório trabalhando e o cara tá ali no sol, ralando, pega... Cara, a diferença é gigantesca. Não dá para ter uma regra só que prevaleça para todo mundo. E que diga, são cansaços diferentes. Claro! Enquanto uma Você pessoa tem de o atividade esgotamento mental. pesada, ele tem a atividade de cansaço físico, outro tem a atividade de cansaço mental. Sim. Por isso que desencadeia aquelas síndromes, grandes problemas psicológicos que têm aumentado. Tá aí um assunto legal, né? Pro Rick pensar já. Burnout. Burnout. Então, assim, eu acho que é uma matéria de muita profundidade para que seja imposto de uma maneira, praticamente, vamos dizer assim, no padrão. É forçada mesmo. Não, sabe? beleza. Goela abaixo. Beleza. É, goela abaixo. Beleza. Hoje, então, por exemplo, o pessoal chega lá, por exemplo, pra vocês e fala assim: ah, eu tô aqui porque, sei lá, me fizeram... como foi? Vamos lá, vamos tentar dar um exemplo aqui. Um exemplo prático. Um exemplo que a gente prático Não, aqui. se você me permite. né? Se Eu quero um exemplo prático, mas não assim, diretamente num esquema. Prático. Um negócio mais assim, mais listado. Por O exemplo, estado é o seguinte. vamos lá. Dentro do que você está dizendo Isso. e com o que nós convivemos no Pra escritório. ficar bem simples A assim, prática. o pessoal vê e fala, Então, entendi. O ponto que você colocou é muito importante. Por quê? Porque nota-se, e isso é um pecado, que o trabalhador não conhece todos os Os direitos que tem, direitos, sim. né? Exatamente. Porque hoje parte Exatamente. do princípio, até por uma regra constitucional, né? Que o Luiz já explicou que para mudar. Sim. Então veja, você parte hoje do princípio de que ninguém ou a ninguém é dado o direito de alegar desconhecimento da lei. Começa por aí. Sim. E quem ensina a lei? Ninguém. Você não tem hoje numa escola regular ou em Não, qualquer não tem. situação Quem um conhece ensino. todas as leis, mesmo sendo advogado. Não passa Sim. nem perto disso. Então veja o absurdo, começa por aí. Então, quando você, pelo menos eu, né? Quando você, lá no começo, não faz nem tanto tempo assim, mas lá no começo eu ficava com aquela visão, eu falava, poxa, o cara vai vir aqui me perguntar, nossa, uma coisa... E não, cara. Você vê, como você estava dizendo, e para aproveitar o que você disse, quais são os direitos do trabalhador, os direitos básicos. Aham. Então, isso é preciso dividir. Então, veja, nós temos basicamente os direitos contratuais, os rescisórios Certo. e os normativos. Ok. Então, veja lá. Então, você tem o trabalhador que ele tem dúvidas. Bruno, Luiz, fui demitido hoje. Isso acontece todos os dias comigo e com o Luiz. Então, ele chega, ele entra no escritório e fala, Bruno, fui demitido, quanto que eu vou receber? É isso. É. Você entendeu? Então, é a prática do trabalhador que nós Quando temos. vão me pagar? Quando vão me pagar? Qual é o prazo? Acho que principalmente quando vem de surpresa, eu acho que é a Claro, pergunta não, mais mas sempre vem de desesperadora, né? surpresa, né? Isso é Porque, verdade. né? Tecnicamente, poucas pessoas sabem que serão demitidas. Sim. Então, o que Exatamente. você tem de direito hoje? Você pega aquele básico, o enxuto mesmo da coisa que é, olha, eu fui demitido, eu tenho que receber o meu aviso prévio, as férias proporcionais ou integrais, tenho que receber o 13º salário, integral ou proporcional pelo período que trabalha. É que eu já tenho uma queda, né? Ele tá com receio, ele tá com receio. Por baixo aqui ele tá meio que... Então, Perigoso, Tudo que perigoso. vocês não veem aí nos bastidores, tá aí. Tem que ficar ó. atento, tem que ficar atento. E de quem que é esse pezinho que tá batendo em mim aqui? Rick. Eu tô- É do Henrique, ó. Quando ele tá no escritório lá, ele já faz isso. Pezinho Ih, gelado, olha lá. cara. Ah, então é dele mesmo. Tô com a perna cruzada, cara. Pessoal, e aí é importante isso, porque veja, a dúvida dos trabalhadores é básica. Sim. Ele não conhece, portanto, como o Rick, né, sugeriu o direito básico do que ele tem. E isso que eu estou exemplificando simplificando mesmo, porque, primeiro, depende da forma de dispensa do trabalhador, justa Muita causa, coisa. dispensa comum, rescisão indireta. Então, assim, o assunto vai fervilhando. Então, o que o Henrique quis dizer, ou talvez tenha sugerido, é quais são os direitos. E a gente vai assegurar aqui, e tentar, né, delimitar no nosso tema, porque isso não para,
Voltado à jornada, por exemplo, quais são os direitos do trabalhador? Basicamente, o intervalo, tá? A limitação de hora e hora extra. Exato. Então, veja, é importante entender. Nós temos a jornada de trabalho. Dentro dela, nós temos a rotina de trabalho, o intervalo intra-jornada e o interjornada. Então, falando de jornada, esses são os principais direitos. Você tem ou pode trabalhar até 8 horas por dia, tá? Passou disso, hora extra, de forma muito simplificada. Trabalhou 8, tem que ter um intervalo de 1 hora. Isso Certo. ainda não mudou. Aquela posição que eu coloquei que teve uma alteração pode se negociar com a empresa. Isso ainda está fervilhando, tá? Mas tecnicamente hoje você pode negociar esse intervalo para ter pelo menos 30 minutos, tem que ter um refeitório na empresa, alguns regramentos, mas em se tratando do direito à jornada. E outra coisa importante que poucos conhecem, o intervalo interjornadas, ou seja, do horário que eu encerro a minha jornada, quantas horas eu tenho que descansar para retomar a minha jornada? 11 horas. Então, são esses os principais direitos Entendi. que existem hoje. Então, dentro da jornada, basicamente é isso. O que tem-se hoje, tanto na Constituição Federal quanto na CLT. 8 horas por dia, 44 semanais, 1 hora de intervalo no meio da jornada para refeição e repouso e entre as jornadas, ou seja, fim e início da próxima, 11 horas. Esses são os direitos básicos do trabalhador que, após a reforma de 2017, sofreram algumas alterações. Podem ser Importante pontuar ainda que o descanso de 1 hora não é considerado como hora trabalhada ou hora dentro da jornada, tá? Sim. Ele é totalmente à parte, que alguns trabalhadores entendem e pensam, né, que durante a jornada eu folguei 1 hora ali para me alimentar, para descansar, e isso tem que contar como hora. Não. Tá decidido isso, bem colocado. Tô recebendo diversas mensagens aqui de amigos, advogados, né? Pô, Galera tá vendo aí já. Tá assistindo aí. Assim, não sei se isso é bom ou se Tomara você que seja bom. traz uma pressão, né? O pessoal que conhece vai Já conhece, poxa, né? o que o Bruno tá fazendo? Pessoal, olha, se vocês estão vendo, eu estou aqui, tá? Eu estou sendo pressionado. Pra atender, porque o Algo- convidado é o Luiz. Alguém falou E aí. aí já o tá Luiz me tirando. trouxe pra fazer aqui né? Ele até combinou comigo, Bru, faz tais comentários que eu vou dando gancho aqui pro... a única conversa unânime no WhatsApp, inclusive o Juscelino, nosso amigo advogado, falou aqui que eu sou o mais bonito da área. Ah, não. Você é mentiroso também. Aí então. complica Aí tá também. falando Quase que eu é o acredito. básico. Quase que acredito. Tá falando o básico. Mas tem uma galera de amigos aí, eu tô recebendo diversas Que legal, mensagens, que difícil legal, a que gente legal. até falar sobre todos, mas, que legal a gente tá podendo ser ouvido, né? Sim. Podendo E levar uma colocar mensagem. isso até para trazer o assunto, né, Rick? Muito legal da parte de vocês trazer essa oportunidade para nós e para o pessoal que está ouvindo, né? Sem dúvida. Como nós estávamos falando, a dúvida é gigantesca e sempre sobre direitos que a gente brinca, né? Direitos básicos, elementares. Então, o pessoal não conhece e não é culpa deles. Não. Você vê hoje, não é nem... Falta talvez de conhecimento mesmo, né? Amplia-se, né? E a gente Explicar. vai conversando aqui. Mas Sim. você pega hoje o sindicato. Qual é o papel do sindicato? Depende qual deles, porque tem tanto. Sindicato Eu achei que sua pergunta fosse um pouco mais técnica. Eu ia falar, patronal ou dos empregados? Não, mas aí você já tava esperando muito de mim. Patronal ali o que o Luiz forçou. está explicando é o seguinte. É muito real, simples. é real. Existem os sindicatos que representam, né, e portanto deveriam defender o trabalhador e aquele da empresa, patronal. hein? Sim. Mas o que eu estou dizendo é assim, hoje eu recebo um trabalhador e eu pergunto para ele, para quase todos hoje, até por curiosidade, olha, qual é o sindicato da tua categoria? Ô, Bruno, não sei. Ou seja, ele não conhece. Não tem os noção de onde ele porque tá. O que tem no sindicato e que é muito interessante? Nós acabamos de dizer que a CLT compõe lá, é o conjunto de leis que falam, olha, do trabalhador tudo isso aqui é direito. O sindicato, estou exemplificando aqui o do trabalhador, né, do empregado, ele vem e traz outros benefícios, outras normas que passam também a ser direito, além
daqueles previstos na CLT. Isso é importantíssimo. Se você tem hoje uma ação que vai discutir o direito do trabalhador, grande parte deles estão na convenção coletiva que, veja, aproveitando do nosso assunto, vai ao encontro daquilo que estávamos dizendo. Cada categoria com o seu direito específico. Sim. Retorna naquilo que você me bloqueou. Não, é verdade. O diálogo é sempre muito mais produtivo do que a imposição. Do que a imposição. Sim. E eu falo por mim e pelo Bruno porque a gente, há alguns anos, já frequenta o Congresso Internacional de Direito do Trabalho, que nada mais é do que trazer o direito comparado de outros países para a nossa realidade. Fazer uma exemplificação próxima e a gente tentar entender naquilo e dentro daquela... Porque assim, ó, é diferente a gente falar de um país desenvolvido, Singapura, Estados Unidos, e falar da realidade econômica do Brasil. Sim, Tá? claro. Aí você Isso bateu num aí- ponto que eu queria ouvir, mas termine. É importantíssimo a gente trazer esse direito comparado e trazer projetos piloto. O que seria o projeto piloto? Vamos fazer um estudo de adaptação, de intermediação, para ver qual é o resultado da implementação de uma mudança de jornada dentro de diversos segmentos, diversas categorias, Que normalmente não acontece. que é o que não acontece. Isso. Existem debates nas comissões dentro do Congresso? Claro, lindo. Lindo, Debates, é isso. traz. Que mas, não conhece a prática não da conhece coisa. a prática. Por quê? Porque o deputado que te representa conhece Eu o nunca... que ele está falando. Ele nunca lidou com Muitas isso. vezes, muitas vezes, eu vou fazer um adentro aqui, né? Muitas vezes, a pessoa que tá lá te representando, e ela vai discutir um negócio, ela nem leu nada, ela só tá lá e tá escolhendo um negócio que ela não faz noção. Ontem mesmo eu assisti um debate prévio sobre isso aqui. A primeira pergunta foi a seguinte: quantas páginas tem a PEC? Aí o cara falou assim, não, porque veja bem, não é muito você não extensa. leu, amigo. Aí automaticamente, não, quantas páginas? Muito pouco? Não, coisa Fale pouca. um pouco dela. Entendeu? Não sabe falar. Simplesmente é o seguinte, galera, pra vocês, ó, Renanzão pôs aqui na tela, tá? Tem um site que traz ela aqui, mas no link da descrição aqui dessa live, tem esse link que tá na tela aqui. Vocês vão conseguir ver, essa PEC aqui, ela tem 7 páginas, sendo que a última é em branco, porque provavelmente a pessoa não sabe editar um PDF pra deixar ela em 6, tá? Poxa lá o cara do TI. Entendeu? Dando paciência. E assim, basicamente, ela traz um artigo e um monte de coisa que pra mim, que sou leigo, é monótona. Que ela começa uma coisa e repete muita coisa igual. E outra. É porque ela tenta explicar o que não se explica. E Entendeu? isso acontece muito. Então assim, eu achei muito vaga. Entendeu? Então a hora que você fala pra mim ainda... Não, é a hora que ele põe o peso do uma PEC, o que ela traz, e você pega um negócio assim que parece que tá incompleto, você fala, não, peraí, isso foi jogado ao vento pra tentar mídia? Mas foi. Ou de Henrique, fato tentou mudar? Se você pega, assim, ó, vamos falar sobre realidade. A realidade que existe. Existiram 2 PECs, inclusive uma em trâmite lá, que não ganhou repercussão. E de onde surgiu essa PEC? De um movimento dentro de uma rede social, Certo. de uma pessoa que se dizia cansada da jornada de trabalho dela. E essa pessoa tomou as dores dela, não sei se por demagogia ou não, propôs essa PEC praticamente com pouco estudo. No Quase dia nenhum. Primeiro... Tô falando tô eu. aqui pra falar Não, nenhuma, mas- Brincadeira. 1º de maio, dia do... Trabalho. Pra mim, essa PEC fica com muita cara política e pouco técnica. Exatamente. Dentro do direito, tudo que é político e não é técnico não tende a ter um bom resultado. Eu ainda sou a favor do diálogo, do estudo, de projetos pilotos Isso. e do direito comparado. E isso aqui, galera, ó, que nem ele tá falando, que nem eles já citaram, falando exclusivamente da PEC em si. Nós não estamos falando nesse momento do que ela tá colocando ali, da escala 4x3, 6x1, Isso. tá? Não é isso que nós estamos falando agora. Nós estamos falando que a PEC em si, ela não traz informação e coerência total para ser apresentada, entendeu? E outra, Até Ficou porque muito isso vago. que o Luiz comentou, e isso que ele pontuou agora, ela quase que vale para tudo, de forma geral. Sim. Quase que vale para tudo, porque qualquer assunto que for posto hoje na mesa para diálogo, ele vai... Esse exemplo do Luiz cabe como uma luva, não tem como. Que é o de estudar a melhor situação. Claro. Voltando, acabamos de falar sobre a reforma trabalhista na nossa introdução do Sim. assunto aqui. O que aconteceu com a reforma? Né, os especialistas dizem que o que faltou foi exatamente isso que o Luigi pontua como sendo ideal e que eu concordo plenamente. Faltou um técnico lá para dizer, meu amigo, isso aqui não é política. É. Não é política, isso aqui é uma questão que vai repercutir socialmente,
O senhor não está num posto de trabalho, o senhor não permanece dentro de um setor de trabalho de produção por 8 horas. O senhor não sabe o que é isso. Em algum momento, né, eu até me questionei se de fato tinha sido feito um estudo, né, para apresentar. Quando eu vi, eu fui dar uma pesquisada. Em uma das conversas com a principal autora da PEC, ela mesma alegou na resposta que ela não tinha dados para poder informar a pergunta que o entrevistador fez, entendeu? Então, assim, você vê que não foi feito um estudo, foi feito um apontamento de um problema. Quer dizer, um problema, assim, que estava sendo falado, né, no caso. Henrique, é lindo na prática você falar assim, vou ter mais tempo com a minha família. Exatamente. Mas hoje a PEC, por exemplo, ela não fala pra você, você pode reduzir, você vai reduzir sua jornada de trabalho. E o salário? E o salário? E o desenvolvimento seu e da sua família, você deixa de lado? Exato. Por quê? Você com menos recurso financeiro. E, vamos ver do lado empresarial, sem falar muito de projeto piloto, sem falar muito de empresas de 1.000 funcionários. E o microempreendedor? E aquele que tem uma atividade pequena? Exatamente. E é o que atinge. Que é, vamos lá, O que o Luigi 30% colocou, do... de salário, tá? Como o Luigi tinha explicado das questões de Constituição Federal, uma delas. Irredutibilidade salarial. Isso não existe você é diminuir. importantíssimo. Não existe. Contudo, há a possibilidade de você reduzir a jornada de trabalho proporcionalmente ao salário, correto? E aí Por você quê? já Porque- entra numa outra Porque Sim, a você está diminuindo a garantia- o tempo que você está trabalhando. Mas Depende, garantia, né? é a garantia do tá? salário mínimo Sim. proporcional à hora trabalhada. Se você reduzir a hora trabalhada, reduz Essa, consideravelmente. essa Diminuir o seria, salário. essa Por que seria que o uma Luigi já maneira, proposta não talvez... fala de- Não, mas o disso. Luigi tá tocando nesse assunto justamente, talvez, né, penso eu, para trazer essa pergunta. Legal. Você opta pela jornada? O teu amigo não. Primeira discussão. Vai Primeira mudar para discussão. um ou para todos? Sim. Legal. E aí? Você continua na jornada regular, 6 por 1. Legal? Legal. Só que o salário dele, que vai diminuir o trabalho, será menor. Mas daí eu não quero. Poxa. E diga-se Então, que... tudo vai virando discussão. Sim. preâmbulo, que fala-se muito de jornada 6 por 1. É muito. Mas isso, normalmente, a jornada 6 por 1, me corrija se eu estiver errado, Bruno, ela é aplicada em grande parte no comércio. Porque as indústrias, elas usam a jornada 5-2. 5-2. O cara trabalha- Ou, dependendo da empresa, ela trabalha, né? Pela madrugada, tem os seus turnos, Exatamente. tudo também. Mas aí volta na questão e estende o assunto jornada, como o Rick colocou, qual é o direito do trabalhador, um deles. Sim. Por exemplo, trabalhei além das 22 horas, adicional noturno, contagem de hora reduzida, os trabalhadores desconhecem. Por exemplo, hoje, só para introduzir aqui no assunto, se você estiver trabalhando em jornada noturna, aquela considerada entre as 22 e 5 da manhã, você tem, primeiro, que pagar um adicional de 20% calculado sobre o valor da hora normal. Primeiro ponto. Segundo ponto, a hora não tem 60 minutos. Exatamente. então veja que maluco. Tudo isso que todo mundo tenta adequar não pode decorrer de outra coisa, senão de um estudo muito técnico e aprofundado. Agora a pessoa chega do dia pra noite, ela diz, olha, eu quero essa jornada, ela é boa, ela não é boa. Não sei. É porque basicamente o que o povo tenta cuspir é a seguinte ideia, que em tal país países da funciona Europa porque... funcionou. Tá bom, Rick, mas Só, não, a questão... calma, deixa eu concluir. Não sei. Ele tá afobado, cara. Ele não tomou remédio pra A ansiedade, questão fala de mim. país é complicado. Não, é. Sim, não, mas exatamente. a principal coisa que o pessoal joga é essa. Não, porque em país tal funcionou assim. Mas tanta coisa funciona em país tal, né? Tem que entender que a realidade do Brasil vem É outra totalmente realidade, diferente desde a base, Primeiro cara. que você não Quantos pode anos? comparar a realidade cultural. Já começa por Além aí. disso, além disso. Também. Você tem o Japão que eles submetem a um rigor de excesso de trabalho, porque eles são E é comum. absolutamente desenvolvidos. Singapura já é uma realidade cultural diferente, que também é um país desenvolvido, e outra. E lá o adequado é muito mais legal. Fala, Renan. Caiu a internet. Não, só segue. Caiu não. Segue? Segue? Segue. Caiu não. Seguimos. Você caiu não. Não tem nem como. Bom, voltando nisso. O mais legal de tudo isso, Henrique, Zé, eu volto na discussão primordial. Tudo, ao meu ver, não seria nem necessário o PEC para discutir isso. Não.
Eu acho que poderia ser discutido dentro de uma lei ordinária que alterasse a CLT e outorgasse poder à discussão dos sindicatos de categoria, etc. Até para voltar naquilo. Cada atividade, veja se isso é legal ou não para si. Pronto. Sim. É, porque assim, na verdade, é tudo bonito em outro país também. A gente sempre fala. Só que assim, Então, mas é no bonito até que a Brasil... pessoa vá também Então, vivenciar aquilo na prática. mas né? no Brasil, pela sua extensão que a gente tem, cara, a gente vê isso em cidades grandes. Cidades pequenas, já totalmente uma cultura diferente, principalmente pro trabalho. O Mas agronegócio você vê a é cultura totalmente próxima, diferente. por exemplo, numa cidade de São Paulo, tem gente que demora 3 horas no trânsito pra chegar no trabalho. Sim. Nós aqui demoramos 5 Olha, minutos. e às vezes- Realidades diferentes e Luiz, próximas. E às vezes a gente Luiz acha que trazendo demora. assunto importantíssimo de novo. É. Que é outra questão que está dentro do nosso assunto jornada, Uhum. e é justamente esse ponto que ele colocou, poxa. E agora, e o percurso? É trabalho, não é? É outro assunto que com a reforma agora de 17... Quanto sofreu tempo, né? alteração. A alteração também foi suprimido, né? Foi suprimido. E a discussão, veja, 17, como você bem colocou, já se vão aí quase 10 Quase anos 10 daqui a anos. pouco, e a coisa não está pacificada ainda. Ou seja, ela está escrita de uma forma na lei, e quando você vai discutindo isso, você pega um juiz e entende de uma forma, você pega um desembargador, um ministro entende de outra, e aí discute-se, poxa, mas e aí, suprimir do trabalhador urbano e do rural, que não tem ônibus que serve o transporte, Exatamente. não tem transporte público que serve aquela localidade, você pega uma usina hoje, eu levo ele até o campo, veja, a discussão muda, Por isso que é muito, muito curto um texto de emenda constitucional é muito. para Ele se não limitar a uma socorre. imposição. Ele não socorre. Eu Então não concordo. tem essa de a favor de 561, 43, 52, não é isso. É uma discussão muito longa, gente é como- aberta ao diálogo, aberta aos estudos, que sem estudo nada funciona, né? A gente tinha que fazer um estudo bem aprimorado no Brasil pra daí começar a andar uma coisa como essa também. É que tem, no meu sentir, tem tanta coisa para mudar Muito setor no e se Brasil. adequar antes disso, que talvez, se fosse adequado, nem chegasse nisso, é minha opinião. Entendi. Porque daí vai voltar naquilo que o Luigi colocou. Cada setor que faça da forma que entender melhor. Você faz, o que ele está sugerindo é justamente isso, como exemplificamos. Você pega hoje o sindicato da categoria, apresente, olha, o que é melhor aqui, como é, qual é a jornada ideal para essa atividade. Vamos trabalhar no sábado, vamos fazer compensação de... Veja, o assunto vai, né? O assunto tá tão pesado que praticamente caiu a internet, né, Henrique? Não tá firme? Tá firme aí? Tá bem? Tá Ô, bem? Bru. Eu não tinha ouvido. Para limitar, eu vou te falar que eu acho que o negócio vai muito mais adiante daquilo que a gente tá falando ainda. Sim. Porque é muito fácil você propor uma emenda constitucional impondo algo ao terceiro. Cadê o incentivo do governo para os Exato. O que pequenos, vai acontecer? pros pequenos empresários? Não Cadê o se incentivo para os grandes empresários que empregam Fiscal. tanta gente e recolhe tanto imposto? 1 trilhão recolhido de imposto Sim. esses dias. Sim. Então, assim, não é só pensar no que beneficia o trabalhador, beneficia o empresário. E qual a parte do governo em incentivo para essas empresas poderem se adaptar a uma nova realidade? Então, só imponho a empresa que aguenta o tranco lá, o funcionário que se vire, e a parte de incentivo do governo para que as realidades mudem e se adequem àquilo que está precisando. Sim, eles falaram até de gerar emprego com relação a isso Então, aqui. mas isso aí... Porque, né, ó, tipo, é vai meio. ser preso. É assim, você vai colocar, você vai reduzir a jornada de Quem- trabalho, você vai começar a trabalhar com daí outros trabalhadores, só que daí você diminuiu, se você diminuiu o salário, aí também vai complicar Mas- na família. E antes da gente falar, Entendeu? eu acho, da questão de reduzir valor e tudo mais, a gente tem que focar nisso aqui, ó. Produção, cara. Porque pra você reduzir a quantidade que você trabalha, você tem que produzir bastante pra você ganhar mais. Entendeu? No momento que você pega um dado desse, que quanto cada país produz por hora, e você vai lá, sei lá, sei que a gente falou de não comparar. Mas, por exemplo, num lugar onde o 3x4 até funciona, Estados Unidos, Mas olha a produção. que você produz 67 dólares por hora e no Brasil você produz 10, sendo que os Estados Unidos é assim, perto do Brasil em questão territorial e quantidade de gente. Ah, não, os Estados Unidos é o maior, né, Henrique? É. Os Estados Unidos é o dobro O quê? de Não população. chega a ser o dobro, mas é... Dá uns, maior. dá uns 500 milhões de Mas pessoas quase nos Estados Unidos. Mas Não independente... dá mais gente que o Brasil. O Brasil tem mais gente que os Estados Unidos.
Não, os Estados Unidos é o dobro. Ô, louco. Joga na tela. Põe na tela, Renan. Mas, Estados Unidos é o mas dobro. Pesquisa aí. independente disso ou não, Henrique, você foi numa questão que você nem percebeu e daquilo que a gente já trouxe aqui, que é o direito comparado. E é muito fácil você trazer dentro de um projeto de emenda constitucional a comparação com outras realidades que não são as realidades próximas culturalmente nossa e nem de arrecadação. Nem de arrecadação, nem de produção. E isso que você está trazendo aqui, a diferença, a gente não dá para comparar um país super desenvolvido com a economia nossa. Esse é um problema. Esse é um problema muito grande. Esse é um problema. E é por isso que não dá para se impor de uma maneira assim. Para mim, seria lindo falar, não, todo mundo vai trabalhar menos e vai ter mais tempo com a família. Seria lindo para todo mundo, gostoso, maravilhoso. Pô, vou ter mais tempo para trabalhar, para curtir, para sair. Mas e aí? E a economia da minha família, a economia do país, o desenvolvimento? Qual que foi a base disso? Qual que foi o estudo disso? Para mim, me parece um estudo muito mais... É um projeto muito mais político, aguente o problema aí, do que técnico. Eu vou mudar aqui. Do que técnico. E o que o Luiz está falando é importantíssimo. Por quê? Porque o trabalhador que opina sem o conhecimento prático de causa, também ele vai sofrer. Ele vai sofrer porque a hora que isso for imposto de maneira que prejudique ele, aí ele quer voltar atrás e não dá mais tempo. E aí, Bruno, o Henrique até postou uma mensagem que ele recebeu no Instagram dele, não sei de quem é. Ele falou, pô, você não é a favor da escala 5 Exatamente. Você caiu no meu conceito, mas peraí. O seu conceito é fundamentado no quê, meu amigo? Sobre quais estudos? Sobre o que... é muito fácil você falar assim, você vai ter um dia mais de folga. E aí, se vai perder parcialmente seu salário, a emenda constitucional não fala, hein? Então, mas ela não fala, e aí que tá o segredo. Olha, eu não sei de onde veio esse comentário, né? Uma pessoa que comentou na minha publicação. Agora, na nossa... Não agora. Quando eu fiz a postagem Não, mas do veja, assunto. a pessoa talvez não tenha feito por mal. O que ela quis dizer foi nesse sentido da abertura da nossa conversa aqui. Porque nós dissemos, olha, nós não estamos nos posicionando contra ou a favor. Exatamente. Dizendo... Foi a minha resposta, inclusive. Não, mas ela é natural quase, essa resposta. Porque para você opinar se é contra ou a favor, depende de onde você está. Exatamente. Quais são as repercussões? O Luiz acabou de dizer. Onde está escrito isso aqui? Literalmente falando sobre isso, está? eu sou um 6x1. No meu trabalho, trabalho mas eu 6. também sou. Então, e todo mundo praticamente, né? Às vezes a gente chega a ser 7%. Exatamente, dependendo da situação. A gente precisa cumprir um prazo. Poxa, tem uma... pelo amor de Deus, pessoal, não estou fazendo comparação nenhuma aqui, tá? Nem é esse o intuito, né? Claro, É eu tô dizendo assim, poxa, a gente tem uma audiência na segunda, vamos preparar, vamos... Cara, isso acontece, é natural. Agora, essa questão do que é a afetação mental, e volta naquele assunto de novo, não tem como não voltar, até onde isso afeta a saúde, aí, depende da pessoa. Mas, Bruno, você quer maior exemplo da jornada 7-0... Você pega os pequenos empreendedores. Os caras trabalham pra não caramba. Não dá pra parar. Muito tem mais dia de de 10 pausa. horas por dia. Sim. Trabalham 7 dias na semana. O cara passa... Não normalizando também. Não normalizando também. Mas não é a questão. É a questão da necessidade e a prática de cada atividade. Dentro daquilo que estávamos falando. Você pode hoje. Sem sacrifício não se alcança. Sem sacrifício nunca na vida. Então, mas Cristiano Ronaldo, por exemplo, fazendo um preâmbulo com o futebol, é o cara que falou assim, tudo que eu conquistei hoje foi por causa do meu trabalho duro, fora da hora que eu tava no gramado. Pois é. Acho que todo trabalho, além do valendo, tem o pós, né? Que é o que mobiliza, complementa o valendo, né? Sim. E você pode ter certeza, com exceções daqueles que herdaram ou não, mas as grandes empresas hoje, elas passaram por um período de sofrimento, por um período de muito trabalho. Não tem nenhuma aqui. Para levar aquilo adiante. Pelo menos, quando foi feito, não tem. Então, é assim... Não tem como escapar disso. Não tô querendo falar que tá certo ou que tá errado. Que o cara tem que trabalhar muito e viver pouco. Não. Não é isso. Mas não é também relativizar para muito menos. Não é abrir mão de tudo, falar assim, vou ter mais tempo de lazer e vou ganhar a mesma coisa. E a empresa vai ter que se virar com isso. Não é assim que funciona. Então, mas esse se virar que não está escrito aí. Não está escrito. Não. Aqui não existe regra de transição nenhuma. Tem nenhuma. Não tem regra de adequação nenhuma. Se eu te falar que amanhã, por exemplo, você que tem, vamos exemplificar aqui, que tem uma loja e tem alguém que te ajuda lá. Aí amanhã isso aqui está aprovado e o cara que trabalha contigo na sexta, ele não vai.
E aí é isso. É isso. E boa, e é isso que a gente tá E aí, comentando E aqui. aí cabe um Qual é a- contrato que quebra, passa por cima da lei ou não Acabei de cabe? dizer. Não tem nada. Tá escrito Não aqui, tem como. Tá. É que não tem nada. E aí vai cair na onde isso, Bruno? Naquilo Vai cair no que falamos. judiciário. Judiciário. A discussão judicial. Posso, tá bom, reduzir seu horário de trabalho. E aí o salário? Você acha que eu vou manter o mesmo? E essa discussão vai virar uma bola de neve. E aí dentro da volta, e aí justiça. posso reduzir? Não, mas espera, você já estava trabalhando aqui comigo, o que eu vou contratar novo vai ganhar menos que você, olha a situação. A equiparação salarial, pode ter diferença no salário mesmo? Cara, o assunto não acaba nunca. acaba. É muita coisa. É porque assim, Muita coisa, porque na verdade, basicamente você se joga assim, o cara se joga a falar, eu posso passar por cima da lei com isso daqui? Aí você fala, não, pera, não Mas você vai pode. ter um risco muito grande. É, Seria mais viável você falar assim, não, então eu vou te dispensar. Você entendeu e vou o que eu quis dizer com contratar isso? todos os outros Claro, novos mas pelo não é salário pelo menor, salário, proporcional à hora trabalhada. É? Desde que eu resguarde o salário mínimo do cara, a hora. É isso. é. Pronto. E aí E aí você entra vai uma falar bagunça. assim, incentiva a criação de emprego? Não, ao meu ver, incentiva Contrato a informal. precarização da mão de obra. Eu acho que vai ficar mais contrato informal, precarização talvez, da mão de obra. do que... Hoje se a Isso gente é muito parar para perigoso, fazer né? uma avaliação, eu procurei esse número, não tenho certeza desse número, né? 17 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade, dando preferência a isso pela burocracia da CLT. Então, mas você vai ver a repercussão disso na própria mídia. Você não tem os memes hoje, você é CLT, você... Por quê? Porque a sociedade vem criando uma espécie de banalização. Da CLT. Mas não é? É a pejotização que a gente chama. Claro. Né? E a precarização. Porque aí você vê, você é CLT, poxa, e o que tem? Qual é o problema? Isso porque a gente tá falando da realidade de um estado que seria hoje o mais desenvolvido do nosso Brasil. claro. É, E que é aí São você Paulo. pega, no Rio Grande do Sul a gente teve apreensão há pouco tempo atrás, prisão por trabalho de condição análoga ao escravo, É verdade. Então é Verdade. assim, Grave. você Nos dias incentiva atuais. ainda mais o cara mandar todo mundo que tá, por exemplo, trabalhando numa situação precária lá, reduzir o salário dele contratando um novo por metade Então, mas daquilo que ele ganha. aí lá nem chegou isso, né? Não. Você vê, a discrepância, a distância entre uma realidade e outra, a gente vai ficar conversando aqui, se ficarmos horas, 10, o assunto sempre vai voltar. Por Sim. quê? Porque depende de onde eu estou, com quem eu estou tratando, aonde eu estou trabalhando, de que lado estou. Tudo vai depender. Tem tudo isso aí. Tudo famoso depende. Eu vou seguir um exemplo É para isso. você de que dentro dos nossos tribunais que nós atuamos, existem decisões sobre o mesmo tema totalmente divergentes Nossa, uma da isso- outra. Demais. Às vezes você tem dois casos idênticos envolvendo o mesmo fundamento jurídico, a mesma empresa, e, caem em diferentes turmas, câmaras, e são julgamentos diferentes. Você pode ver aquela questão da prisão após segunda instância. O STF, em dado momento, tinha maioria para falar assim, não, se prende após decisão de segunda instância, né? De repente, eles voltaram atrás, mudou o entendimento de um ministro e não se prende mais segunda instância. Ou seja, dentro do próprio Supremo Tribunal nosso, não existe similitude de ideias. Eles Tem uma divergem. divergência. E aí você deixa uma situação totalmente Caso a aberta caso. aqui. É verdade, cara. É verdade. Cada caso O um Luiz caso. colocou, é o que mais acontece, infelizmente. E você pense, eu sempre comento isso, né? A gente tá trocando ideias e a gente fala, poxa, cara, você vê, eu fiz um processo idêntico ao teu. Às vezes dentro do próprio escritório, claro, o trabalhador vem da empresa A e o amigo dele, poxa, deu certo, vou também e tal. E aí nós fazemos o mesmo trabalho contra a mesma empresa, no mesmo judiciário, para o trabalho de Capivari. O resultado para um é um E para outro, É diferente. outro. E aí, nossa, e isso às vezes acontece porque daí você pega, poxa, o meu advogado é melhor, o que fez com o Luigi ganhou, cara, isso vai fazendo assim. Então não dá para saber, porque o trabalho que foi feito, aí volta naquilo que o Luigi colocou, depende de quem julgou. Veja, hoje nós temos ou uma juíza, né, aqui em Capivari, duas na verdade, e ela julga com o entendimento dela. Bom, Correto. decidiu. Que diga-se, duas juízes brilhantes,
Exemplares. educadíssimas, Ambas. exemplares, que a gente... Ambas Capivari é muito beneficiário em ter 2 magistradas com a excelência que nós temos. com uma Maravilha. das varas do trabalho mais rápidas, tá? Não, Verdade. diga O assim, pessoal falar assim, a gente que trabalha na região, né? É porque direto eu escuto o pessoal falando que não, porque eu peguei um processo com um advogado tal, em fora, não sei o que, puta demora pra sair. Cara, não... e aí você tem que defender o advogado. Fala, cara, não que é o que o Luiz está colocando aqui, sim uma das varas Uma das mais justiça do rápidas. trabalho mais rápidas, mais técnicas. Eu não tô dizendo aqui pro sim e pro não, tá? Aí Sim. é a gosto do freguês. Mas assim, é muito rápido, sabe? É muito efetivo, isso repercute. Então, tudo isso nos traz a mesma conclusão, que vai voltar naquilo que eu disse, depende. Depende. E aí, para concluir, você tem a decisão aqui da juíza. Quando você faz o recurso, ele vai para o tribunal em Campinas, e assim como para outros tribunais, a depender do grau recursal, você não tem mais um juiz que senta aí rejulga, né? Se é o que eu posso dizer assim, o caso. Ele é um colegiado, então o pessoal viu de forma bastante sintética. Ô, Lu, poxa, olha o caso aqui, o que você acha? E aí eu acho isso e tal. E aí, veja, vai depender, você tem 8 turmas julgando, depende. Você pegou o pessoal, tá eu e o Luiz julgando, a gente tem uma criação, poxa, nosso pai é empresário e tal, e a gente vai julgar aquele caso do João lá, que é trabalhador rural. O cara vem falar aqui que machucou o ombro cortando cana. Cara... E assim, aí você cai no outro que o cara veio, né, tem uma origem mais humilde. Poxa, meu avô trabalhava aqui, eu sei como é, eu também... Cara, você falar que isso não repercute em nada, se assim fosse, nós nem aqui estaríamos conversando. Exatamente. Porque a lei, do jeito que está escrita, seria aplicada. Aplicado e acabou. E a gente tem um problema muito grande que tá vindo aí, né? Que é IA, óbvio. Não, inclusive, falando em IA, Renazão, já prepara a escala Neymar aí, que foi sensacional que os caras fizeram. A escala Neymar é ótimo. Aí é forçado. Mas né? eu vou te falar uma coisa, Nick. Eu vou te falar uma coisa. De maneira muito sintética, o que eu posso dizer que, assim, a aprovação de uma PEC dessas, ainda que passe pelas câmaras e tenham estudos dentro do Congresso, eu acho que é um incentivo... sem um incentivo fiscal às empresas, eu acho que é algo que vai precarizar muito a mão de obra e vai trazer eu não digo quebrar, mas eu digo que deixar as empresas menores em uma situação de vulnerabilidade. Muito. Não, na verdade, o que a galera vendeu aí, na minha opinião, assim, foi mais um sonho, né? Tipo, um sonho de trabalhar menos e ganhar mais, ser mais feliz. O que muita gente sonha. Na verdade, Quem não Quem não quer? Exatamente. E Falando aí em quem você vê. não quer, antes de você falar, eu vou falar que quem que não quer um suquinho Life também na sua casa aí pra poder aproveitar. Adianta fazer propaganda do Life e acabar aqui pra gente? Mas tem mais, tem mais, é isso. Tá bom, porque Então- eu comprei tudo aqui já. Então, aí, ó. Valeu, Life. Valeu, Life. Você que tá aí assistindo a gente nesse momento, ó, aqui na cara do Zé, tem um QR Code aqui e o símbolo da Life pra você poder Aqui. clicar aí nesse QR Code e fazer o quê? O contato lá pra poder experimentar o seu suco Life. Lembrando que tem aqui na região pra você poder comprar nos mercados, padarias, enfim. E você aí que, sei lá, quer aderir no seu mercado, pelo QR Code você consegue falar com eles ou pelo Instagram que tá na descrição, tá? Vou te falar que o de goiaba geladinho é o melhor que tem, hein? Ele tá encanado com o de goiaba, Zé. Goiaba. Em que Falar pra pese não trazer pra nós, né, Bruno? Nós vamos ter que trazer um de goiaba pra ele até o final do episódio, cara. Não vai ter como. Não vai ter Por como. favor, velho. Então é isso, galera. Vocês aí, ó. Life você por uma qualidade de vida melhor e não é sonho, é realidade. Né? Diferente aí da promessa que a gente teve. Renazão, tem a PEC Neymar aí pra nós ver? Solta na tela aí. Não vá dizer que tem isso. Ah. A gente tem que mostrar isso aí, porque isso aí Mas ela já caiu pelo jeito, né? Põe áudio aí, Você também gosta, né? Clicar no vídeo? Clica no vídeo. Vamos lá. Calma aí. Né? Prefiro curtir 300 Dá pra abrir de novo? Dá pra abrir de novo? só. Eu me sinto mais feliz. Dá um carregar aí, ó. tem que apertar de novo. Isso. E a favor da escala 364 por 1. Essa é a parada. Né? Prefiro curtir 364 dias e trabalhar por um dia só. Eu me sinto mais feliz. E pau no cu desses árabes.
Mas vou voltar pro Santos e vou trazer o Hexa pra seleção. Pode confiar no menino Ney. Ai. E detalhe, isso aí é IA, tá, gente? Tá, a movimentação Por favor, que tá fique falando claro. aqui, deixar bem Pese a claro. realidade não ser tão diferente, né? Você acha mesmo que o Neymar vai voltar pro Santos, Luigi? Não tem como. Eu acho que a gente não tá falando de voltar pro Santos. Tá falando sobre trabalho aqui, lembre disso, trabalho. E eu estou quieto. Então, basicamente isso, cara. Não, mas você vê, né? Galera faz piada, o brasileiro faz piada porque a repercussão foi grande. Sim. Né? Mas, tirando aí, lógico que eu dei a entrada pro Merchan e tal, mas quem que não sonha trabalhar menos e ganhar mais? Acho que todo mundo desde o começo, né? Para que isso se torne efetivo na prática, o estudo precisa ser muito mais aprofundado. Não Você só... chegar aí- Mas sabe o que, Brunão? Não só dos órgãos competentes o estudo, mas até mesmo do próprio brasileiro, para nessa questão não dar essa confusão. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vem falar, por exemplo, sobre 13º, muita gente acha que o 13º salário é um salário extra que você tá ganhando. E na realidade o 13º é o quê? O cara pega ali uma 10ª parte do seu, um 12avos do seu salário todo mês ali no desconto e te devolve no final do ano. Ou eu tô errado? Você pode me corrigir aí. Tô errado. Complicou. Tô errado, você pode me corrigir. Mas até onde eu sei é isso. Eu não serei audacioso ao ponto de falar que você tá errado. Então fale, É vai. isso, né? Mas me explique então, como funciona o 13º? Até porque a gente tem que fazer um merchan também, dizer que o Henrique usa 3cm no cabelo dele, né? O quê? Falou Ele a não ia verdade. aguentar. Falou a verdade. Ele não ia aguentar. Alguma coisa do cabelo do Rick eu ia comentar. Tinha que Eu tô falar. me segurando, mas você tá falando. Luminoso e sedoso desse jeito, né, Luigi? Não tem que tem. ser 3cm. Chapinha. Fora a voz sexy do Zé. Os caras nem estão usando fone por causa da voz do por Zé. causa E da olha aqui, voz, isso não precisa nem cara. de estudo pra falar, hein? Isso foi mesmo, cara. Isso foi mesmo. Com- Coloquei o fone, aí deu um... Melhor ficar sem. Melhor atirar. Melhor ficar Aí, sem. mas não comentei. Aí o Luigi soprou aqui que sentiu a mesma coisa. Falei, tá Henrique, tudo só gostaria de pontuar aqui, novamente, a gente tá recebendo muita mensagem, que legal. Galera acompanhando a gente, amigos aí. Um grande abraço aí pra abraço, galera que tá pessoal. acompanhando. O chat Inclusive microempreendedores que estão especialmente preocupados com a situação do que pode ser o futuro, né? Exatamente, exatamente. Luigi, isso aí, vamos assim fazer um adendo. Seria algo parecido com a PEC das domésticas, que foi há uns 10 anos atrás, pergunta. que deu muito problema ali com relação à informalidade até do pessoal ali que já trabalhava casa a casa ali e tudo. Pode ser comparado nesse ponto? Zé, eu posso te falar uma coisa. Eu sou muito a favor de que os direitos sejam garantidos independente de função. E isso não existia para as domésticas como existe para um trabalhador comum, né? Sim. Então eu acho que o objetivo mínimo de resguardar os direitos fundamentais aí, sociais desses trabalhadores domésticos, que digo pra você, em casa eu tenho a colaboradora, praticamente uma segunda mãe, a Rosana, que trabalha com nós lá há 20 anos, que, Faz parte da família. Faz parte da família. E eu acho que essas pessoas têm que ser muito valorizadas, sabe? Então elas não tinham alguns mínimos direitos garantidos como tem os demais trabalhadores. Então o objetivo dessa PEC das domésticas, ela teve um fundo essencial muito legal. Óbvio, deu discussão porque tudo que é imposto sem muito diálogo, às vezes acaba... Dá uma discussão. Mas veja, até aproveitando da pergunta do Zé, o que você disse dá para fazer um comparativo? Eu entendo que não. Não. Tá? Por que eu entendo que não? Nós voltamos a falar da Constituição Federal. Lei maior, ponto. Certo. O que diz a Constituição Federal? Direito à igualdade. Tratar os trabalhadores, né, de forma igualitária. E não era isso que acontecia. Você pega as domésticas, como o Lu estava explicando, e era justamente isso. Veja, você tinha todo um conjunto de leis, CLT, e acordo coletivo, convenção coletiva e Constituição Federal, vírgula, excluindo As as domésticas. domésticas. Entendi. Então, quando você vem e faz uma PEC, ou qualquer coisa que seja que garanta direitos àquela pessoa que está excluída da maioria, isso é maravilhoso. E aí,
eu acho que trabalha de forma invertida a nossa. Nós poderíamos ter isso como uma exceção positiva, né? Legal. Porque você tem hoje a adequação, o doméstico, cara, a importância dele, tá aqui o Luiz colocou, por exemplo, e você tinha ele trabalhava, a exemplo que o Luiz deu, por 20 anos na casa de alguém, e um determinado dia a pessoa acordava, olha, obrigado, vai com Deus. E uma mão na frente e outra atrás, E justamente foi isso que a PEC veio corrigir no sentido de Dá um garantindo o que resguardo, prevê né? a Constituição Federal, tentar, veja, ainda com várias restrições, tá? Porque hoje você tem a aplicação do que seria ou do que é o direito do doméstico de forma ainda diferenciada da maioria, tá? Então você garantiu-se pelo menos o mínimo daquilo que se esperava, e não pode ser diferente, poxa, hoje você tem, e você pega, que costumeiramente o que a gente faz? Falou, olha, é o doméstico, então o doméstico é só aquela pessoa que trabalha ajudando a arrumar. Não, cara, hoje o doméstico ele envolve uma gama, uma situação enorme de atividades, você tem o caseiro, né, do Machado. Sim, então você pegava esse pessoal Eu vim pra comer, viu? e ele não tinha nenhuma. Então, só para te responder a minha opinião, tá, é claro? Então, eu acho que não caberia uma comparação, senão comparar para mostrar o quão negativo é dentro do que essa PEC. Isso, porque essa PEC aqui, ela vem para afrontar algo sem explicar o porquê. É isso. Ninguém sabe se é bom, se é ruim, até onde é bom, até onde é ruim, até porque já falamos sobre isso e veja. Vimos, a lei não fala nada, ela só diz vai ser assim e o que vai acontecer cada um se vira. Em Não dá para ser 360 assim. dias, em 360 dias, Você entendeu? se vira. Agora, essa das domésticas, ela foi maravilhosa. Ah, porque essa daqui... Da forma que for, ela trouxe direitos Trouxe para direito aquele aqui não trabalhador Uhum. que às vezes trabalha muito. E veja, dentro do que você está colocando, e para trazer uma analogia disso com o nosso tema. Eu te pergunto, aplica uma jornada dessa para um doméstico? 4x3? Não. 6x1? Veja, qualquer uma que ela queira colocar que seja diferente do que aquilo que está acostumado, uma rotina familiar. A rotina familiar do Luigi, por exemplo. O que vai acontecer? Como ela vai receber? Vai diminuir o salário dela? Ela trabalha... Vou mudar a pergunta. Como que você sabe ou prova, nós enfrentamos isso também na justiça, como que você prova, por exemplo, que uma trabalhadora doméstica cumpria hora extra e trabalhava mais que 8 horas por dia? Quem vai servir de testemunha? É uma pergunta. É porque é basicamente o patrão contra a funcionária, né? Aí família e família. Exatamente. Vamos usar aqui o Lu para não ter discussões, né? Mas a rotina aí, eu me permito usar o nome porque o Lu colocou e eu a conheço também, é uma pessoa... Diga se faz o melhor virado de feijão do planeta. E aí ela vem um Não determinado posso fazer dia- muito propaganda, senão o Brook ia tirar. Vocês querem Não tirar? dá. A Rosana ela Rosana chamou é o Luiz de patrimônio. filho, e se sair de lá, ele pega e leva de novo. Então, veja, aonde vai parar a conversa com o seu exemplo. Uhum. Como eu provo a jornada ou a escala regular? Veja, você pega uma cuidadora hoje de um idoso que se enquadra, né, com poucas exceções a doméstica, prove que ela ficou cuidando dela 12 horas por dia e, portanto, extrapolou em 4 o limite de 8 horas e teria que receber 4 horas extras. Quem que eu vou levar de testemunho? O cara que mora na frente, que via ela entrar às 7 e sair às... É complicado. Veja, Pois é. comparar. Porque hoje você tem um regramento. Quem é obrigado a registrar cartão ponto, quem não é, como é feita a jornada, como não é. E vou mais longe. Saiu uma PEC que diz que tem que registrar a jornada da doméstica. Como vai ser registrado? Eu acho que a PEC ajudou a sair, cair um pouco na informalidade também, ou não, a questão doméstica. Não, na verdade, trouxe para formalidade, né? Não, mas porque você assim... vivia uma informalidade. Veja bem, o que assim, a gente... Doméstica, né? Mas hoje... Formalidade legal, inclusive. Hoje... Formalidade legal. Claro, chancelada pela lei. Chancelada Porque se pela você lei. entrasse com uma ação e pedisse por analogia qualquer direito... Ah. ela Mas teria- veja, eu falo isso porque assim, hoje você vê muita diarista
trabalhando e assim, 2 dias numa casa, numa semana, 2 dias na outra, 2 dias na outra. Mas aí o teu exemplo já chegou no tribunal também. O que eles disseram, olha, o que analisaremos aqui? Aí você volta no artigo 2º da CLT, 2º e 3º. Habitualidade, pessoalidade, subordinação. E aí mudou o jogo, porque veja, o que é habitualidade todos os dias? Opa, não sei. 3 vezes Não por tá semana. 3 vezes Então, por mas a lei semana, da disciplina. duas. E aí Ele cai não na fala onde? exatamente o que Cai que é. naquilo que a gente tá naquilo falando. que a gente disse, Na o discussão dos tribunal vai tribunais. julgar. E aí caiu entendi. e o Luigi, que conhecemos a Rosana pra julgar o caso da Rosana, a gente fala, pô, cara, ela sofria mesmo. Não é, Entendeu? Sim. Porque daí eu falo, poxa, cara, ela... Porque você imagina uma pessoa cuidar do Luigi desde que ele era pequeno. Continua sendo pequeno. Cuida Ele até era hoje, novinho, então, né? vamos. Isso, melhorou. E quando um amigo meu for daqui pra melhor, vai ter que ser um caixão pra ele e um pra língua dele, né? O homem fala, né? Não tem jeito, cara, não tem jeito. Você vê, a gente vai e volta e com o teu exemplo voltamos, saímos. E a gente cai nessa. E cai no E não tudo tem depende jeito. e tudo não dá pra Tudo- ser bem. Tudo que for. E vai voltar no que você disse, com maestria, inclusive. Né? Depende. Depende. Então, qualquer Tudo pergunta- depende. É. Invisível totalmente. Qualquer pergunta que você me Essa fizer a partir de definição é agora perfeita. também, eu tô no direito de responder. Chancelada como pela depende. lei ainda, hein? Invisível legalmente. Legalmente. Pior é isso. Tô em defesa aqui pelo artigo tal e responder depende. Depende. Curiosidade ou não, mas para uma PEC ser proposta e ela sair da fase embrionária e começar a tramitar na Câmara de Deputados, ela precisa de 171 assinaturas. Não fazendo nenhuma analogia, quem sou eu para fazer isso, mas o artigo 171 do Código Penal diz sobre o que, Bruno? Que analogia. Ah, não, você não fez isso, cara. E se quer que eu responda, eu vou ficar registrado. Cara, Pesquisem que aí. analogia que ele fez, Pesquisem aí. Tá? Cara, se eu não tô muito prestando atenção, eu Eu respondo. Foi algo que surgiu na minha cabeça Cara, não, involuntariamente. isso é um pensamento maldoso que é implícito. Não. Veio agora. Do nada. Cara, e ele me induziu a isso. E ele perguntou Jogou no começo, pra ele falou, você. o cara vai falar. Vai falar. Vai ficar registrado. Ele vai já jogar. Mas- não Mas tem essa. estudos e direito de comparado, analogias são feitas para as coisas funcionarem. Entendi. E você, como um bom conhecedor da lei, muito Não mais do que eu, conheço, diga-se. eu só procuro aqui no livro. Eu sou bom de procurar. Você vê a diferença entre um advogado de excelência e um meia-boca que sou eu. Um advogado meia-boca não traz papel, só come, bebe. O advogado de excelência traz livro, relatório. O cara vem Ele preparado. começou a pilhar, né? Agora ele vai longe. Ele vai longe. Ele ia chegar na minha... Deixa eu guardar a anotação. Não, essa pasta aqui não deveria estar na mesa pelo valor financeiro dela. Ele tá falando que eu ganhei dele. Entendi. Ele quer que eu agradeça pela pasta na metodologia. Bruno, você quer que eu comece a contar as histórias hoje ou eu posso encerrar? Calma. E calma. Essa é uma pontuação, uma brincadeira, porque o Bruno, antes de ser um profissional amigo, a gente tem uma amizade, uma história muito, muito forte antes. História de vida, de amizade mesmo. Então, eu acho que essas brincadeiras são cabíveis para trazer, dentro de um tema tão sério, um ambiente descontraído. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser também. Mas é um cara que eu admiro. Eu sempre uso a história dele para falar para outras pessoas. Se me permite, Bruno? Que isso, cara. Nem tenho condição. É um cara que veio de uma família bem humilde, que trabalhava com praticamente fazer tacos e lixar tacos, né, Bruno? Sim. Que é o piso, e batalhou com muito pouco recurso financeiro, estudou, se qualificou, e hoje eu tenho a honra de falar que eu sou um amigo dele, porque é uma pessoa que se tornou um profissional. Hoje, por exemplo, a Shark, né? É uma empresa que ele advoga, então você vê um cara que saiu de uma humildade muito grande e se tornou um grande advogado reconhecido por grandes empresas. Então eu sempre uso a história dele para outras pessoas, que é muito legal que traga isso, e a gente tem esse companheirismo, essa troca de ideia rotineira, né, Bruno? Sempre, todos Rotineira. os dias, eu diria. Bru, olha o caso que aconteceu comigo aqui, cara, isso aqui. Ele falou, manda pra eu aqui, ver. manda aqui. Ele faz ele falou, Lu, quando segurar. E sabe, isso é muito legal, essa troca. Não só com ele, com outros, mas o Bruno é um grande amigo, é um grande espelho. E pra você ter ideia, quando eu
precisei de uma ajuda profissional, eu tive ele, e quando ele precisou para a família dele, ele me teve como advogado. Bacana isso. Então é isso que Isso é fato. é fato e Não que as outras coisas... É engraçado que conforme você vai elogiando ele vai encolhendo. Vai a cadeira encolhendo. pra baixo, mas assim. eu agradeço imensamente, cara, mas assim, tudo que aconteceu, eu sou extremamente grato a Deus, né? Tenho uma felicidade imensa, mas assim, não tem nada que tenha sido possível, primeiro, sem Deus e segundo, sem o apoio dos amigos, cara. Então, Sim. assim, a gente reconhece hoje, né? Claro que o Luigi exagerou um pouquinho, né? Porque a gente tá ainda perto do conhecimento e de tudo que ele é. Hoje a gente tá no café com leite ainda, mas nada que impeça, né? A gente tá todo dia aprendendo, mas como ele falou, cara, a admiração de minha parte recíproca. Não canso de falar isso para ele. Tive a oportunidade agora com vocês de falar isso de forma pública, mas isso é uma realidade. Sempre que eu preciso, acontece uma coisa na família, a gente sempre brinca, né? Fala, cara, eu não tenho condição e isso é uma realidade que o Luiz colocou. A gente tem, quando você envolve o sentimento, prejudica o trabalho técnico. prejudica. Então você fala assim, eu vou exemplificar aqui, vou defender o meu pai. Caramba, velho, deixa eu chamar o Luigi, né? e o que eu tô contando é fato, tá? Então aconteceu uma situaçãozinha, meu pai, falei, Lu, cara, eu fico emocionado aqui. Não, põe na mesa aí, vamos. Então isso acontece muito, cara. Então, E graças a Deus tudo deu certo, né? Graças a Deus. Maravilha. Correndo o risco de ser redundante na resposta que eu vou ter, vamos assim, a gente falou bastante da problemática da situação, né? Que cai na onde? No depende. Agora eu vou tentar buscar o quê? É muito comum o pessoal buscar o problema, mas dificilmente a pessoa busca a solução. Sim. Certo? Então, comentando um pouquinho numa possibilidade de solução, talvez ao invés da gente ficar discutindo 6x1 e tudo mais, não seria talvez mais fácil desburocratizar o negócio e trabalhar talvez por hora recebida? Tipo, eu trabalhei tantas horas, recebo tantas horas, ao invés de... Desculpe ser redundante, mas essa Depende. é uma realidade. É uma realidade dos grandes países que têm economia desenvolvida. Você acredita que o Brasil não produziria trabalho... Não é que não é questão de sim ou não. É questão de preparo. E volta naquilo que nós falamos de cultura, preparo, estudo, prática, desenvolvimento. Porque não adianta nada você impor uma situação e não se preparar para ela. Mudar também, isso. né? Então você chega e fala, bom, tá, mas e aí? Eu não tenho limite nenhum, eu quero trabalhar só na sexta-feira para levantar a grana e curtir Não. o final de semana. Eu acho que um limite talvez dentro do horário, mas com uma liberdade de escolher, talvez, não Mas sei. aí você já trouxe Talvez- de novo a jornada regular. É. Vê como é? É, Toda vez que você verdade. tentar escapar, É no diferente- seu exemplo você volta. Diferente, por volta. exemplo, usando como exemplo o Uber, por exemplo, né? Que os caras fazem o Matéria horário que... Polêmica. que- Você tá que- criando polêmica. Eu tô Muito tô polêmica. buscando. Que, por Você exemplo, vê o que ele tá trazendo de Uber. o Uber, a ideia é o quê? Os caras trabalham Trabalham com- quanto mais eles necessitam, pra eles poderem pegar um valor maior. Então, você tá me abrindo, eu vou ter que perguntar. Mande. O Vai Uber, longe, hein? Vai longe, hein? o Uber prestando serviços Certo. a uma determinada pessoa, ele é empregado ou não? Aplica a ele as leis da CLT ou Eu não? acredito que Eu não. acreditaria Eu, que não. eu acredito que E aí cai naquela resposta que você Do- mais gosta de do- falar. Depende. do empresário, eu acredito que cai, né? Porque, Ah, mas aí eu pergunto pra você o porquê. Aí complicou, hein? porque ele presta um serviço, talvez. Você presta serviço E- pra mim? eu sim, E se o seu funcionário for prestar? mas eu não tenho mais funcionário. Não, um exemplo prático. Sim, não, mas daí é ele que presta serviço Tá, pra Qual é a você. diferença dele do Uber? Porque Porque ele tá é seu trabalhando pro... empregado e o É, mas Uber não? tecnicamente o Uber é empregado da Uber, né? Porque ele não recebe direto também. Não, mas a pergunta que eu fiz é, se você classificá-lo como empregado, Sim, garantiu a ele os direitos da CLT. correto. Então você mudou de opinião. Talvez não. Talvez sim. Talvez sim, né? Talvez sim, ele me Talvez sim, confundiu. é. Não, eu Tá não vendo? confundi. Já não sei mais o que responder. Isso aqui vai ficar perfeito pra um meme. Talvez Mas sim, não ou é. não. Bota na ordem aqui, assim, Não, pra pensando. você ficar tranquilo, essa dúvida tua Ah, é a dúvida minha, é a do Luigi, é do juiz, é do tribunal. Isso ainda não se resolveu.
A questão da Uber, no Aí caso. sai do principal e vai nos elementos acessórios que a gente chama. Por exemplo, o Bruno, ele me deu um carro, ele me dá o aplicativo paga ele me paga, ele me exige uma hora diária de trabalho. Você entendeu como começa a mudar? Não, entendi. Entendi. Na nossa conversa, que a gente não colocou nenhum elemento Porque assim. pontual. Porque assim, no caso, eu quis dizer Uber pela questão da. Não, seu talvez exemplo foi irregularidade sensacional. da. Não sei, não vou. Não é irregularidade. É uma palavra errada. Informalidade. Informalidade, Se isso. você tem uma questão regrada, você vai lá, o artigo, de novo, vou citar aqui. Talvez porque sejam os únicos 2 artigos que eu conheça de cabeça. 171 você não conhece, não. Não, esse não. Depende de que estatuto a gente esteja falando, né? E lá estão previstos lá o regramento, o que é o empregado, ou quando está caracterizada Como empregado. empregado e é do empregador, tá lá disposto. Então, qual é a pergunta base que você faz para responder uma pergunta dessa? Deixa eu pegar a função, a atividade para quem presta o serviço e ver se ele se enquadra nessas condições. E aí vai voltar naquilo que nós conversamos. Se assim fosse, eu aplicava a lei do jeito que ela está escrita, ponto final, e vamos para casa. Aí Não a precisaríamos servia. Não precisaríamos ter essa situação de tribunal, de decidir. De conversa. Antigamente, inclusive, poxa, parece que a gente tá falando de história do direito. Mas já foi assim, né? Os juízes recebiam pronta a lei, pegava o caso, via na qual ela se enquadrava, é isso, ponto. Porque, exemplificando, assim, um mundo ideal, assim, nessa conversa... Zé, você pode falar, viu? Só eu que tô me arriscando nas conversas. É basicamente assim. Eu tô só pensando. Mas assim, exemplificando na ideia dessa conversa, né? Parece que o quê? Existe ainda a questão da burocratização, talvez pela questão das regras da CLT, talvez pela questão jurídica, entendeu? Talvez pela questão de definição que foi imposta por eles, o que dificulta caracterizar e fazer uma situação acontecer regrada. Entendeu? Então, mas pra quem e quando? Porque vai voltar naquilo que o Luigi colocou. Cada atividade tem a sua peculiaridade. Sabe o que eu acho? Eu tenho... Você Que a gente pega hoje- precisa ter mais um episódio desse pra gente finalizar esse assunto. Partiu em parte 2. Não, finalizar Com não suco de vai. goiaba. Como suco de goiaba. É por isso que ele quer a parte 2. ele quer ir embora já. Não é pra falar. Ele quer a parte 2 por causa disso. Mas é basicamente isso mesmo, cara. Vai voltar naquilo que não... E já falei sobre isso. A gente conversa por 10 horas aqui e a gente vai voltar nisso. Vai Não voltar. tem como fugir. Você viu que no nosso exemplo, você deu uma opinião, quando a gente mudou um pouquinho. É porque O campo de visão teu, você Já mudou. de opinião. E Exato. nem notou. não, então, mas porque entra nessa questão da burocratização, na Porque minha é opinião. natural. Sim. Porque é natural. Se você pega o povo e ele não está preparado para vivenciar aquilo na prática, não dá para você impor, não vai dar certo. E diga-se, o Bruno não tá falando que o brasileiro não gosta de trabalhar, não é isso. O brasileiro é um povo Ao trabalhador na contrário essência. disso, É eu o tô contrário dizendo. disso. Não só pra não dar Não, dupla a gente- interpretação. Imagina. A gente o cara- fala. A gente Advogado bateu é até outro a nível, questão ele já de... percebe a dupla interpretação e já fala, ó, Não. não é isso que ele tá dizendo. Mas não é, porque a gente até falou aqui da questão de valor produção, né? Que o Brasil produz, não sei o quê. Não quer dizer que o Brasil não trabalha. Pelo contrário, o Brasil trabalha. Não é nesse aqui, na outra. Trabalha, mas Trabalha, não tem mas não- correspondência econômica A quantidade pelo de desenvolvimento serviço. nosso. Sim. Fecha isso aí, Renuzão. É uma Olha, conversa. sorte que tinha uma página mais light aí, né? Ainda bem. E que não caiu a internet. É. Não, beleza. Bom, eu acho que. Ficou mais ou menos respondido. Não, eu discordo. Olha lá. Eu Olha lá. discordar. É, É porque é um assunto assim. eu acho que não assim. tem como. E se a gente vocês colocar. falarem que ficou resolvido, a gente vai embora muito triste. Porque não ficou. Porque a gente tá tentando resolver. Eu, pelo menos, tô tentando resolver isso há 12 anos. E Não, nunca consegui chegar Basicamente, eu acho que assim, o que a gente conseguiu concluir aqui é que existe uma gama de opiniões Sim. que ela é divergente. Isso, com certeza. Mas o quê? Que ajuda o pessoal de casa que vai estar acompanhando a gente a ter pelo menos uma ideia do que está sendo discutido. De que não é tão simples como parece. Exatamente. Que não é falar assim que o cara que é a favor do Quanto 6x1,
ele é a favor da escravidão, por exemplo. E que ao mesmo tempo o cara que é a favor do 4x3, ele não tá querendo ser vagabundo. Ou qualquer outra jornada. Entendeu? Ou qualquer outra jornada. Você Entendeu? tem Parar hoje. de estereotipar os lados aí. E tem hoje, você tem jornadas 12x36, 12, e várias outras rotinas de trabalho. Até porque um que são grande regularizadas. filósofo já dizia, todo extremo é ignorante. Exatamente. Isso é verdade. Exatamente. Isso é Não verdade. que... De qualquer pelo amor lado, Deus, sempre. É assim, tudo que você leva por um extremo e deixa a parte racional de lado, ele não tende você tomar uma conduta correta. Por Não isso que tende a ter um sempre fala, benefício. o racional, o estudo, o diálogo, no direito ele vai ser sempre a base para qualquer lei, a base para qualquer discussão e a base para evolução legal e social, tá? Às vezes parece até um pouco esdrúxulo a gente falar isso, mas a sociedade evolui e a lei tem que evoluir junto. Exemplo clássico. Não se pode ter. Você quer um exemplo maior de que as coisas tiveram que ser alteradas de forma rápida e adequadas a um momento social? Foi a pandemia. Sem dúvida. Cara, Bem lembrado. Uma A situação pandemia que ninguém trouxe, estava preparado. Que houveram várias normativas que são vigentes por um determinado período para corrigir aquela situação posta. E que Então, tudo como exemplo mudou pra depois. você, existiu na pandemia um decreto, salvo engano, acho que foi decreto, que não considerava aquele acidente de trajeto. Você saiu do emprego, Henrique, de moto, e você estava deslocando para sua casa, você sofreu um acidente. Uhum. Nesse período, o decreto falava, não se considera como acidente de trabalho. E regularmente, considera-se ou não? Depende. Depende. Mas Depende. no tópico regular em si, Era pra ser. considera-se... Hoje a questão é um outro tema. Vai É um pegando pouco aí, mais... que tá dando- É um assunto mais extenso. Mas eu só falo do ponto principal, Bruno, que um decreto naquele momento Mudou deixou a de lei. considerar, mudou por a aquele lei. período. Sim. Você entendeu? Então, por isso que o momento social adequa a lei. A sociedade qual é? evolui, seja num evento catastrófico ou num evento racional muito legal, ideias inovadoras de forma de trabalho. A lei vai ter que evoluir e acompanhar isso junto. Mas qual foi esse passo que você disse de evolução pra chegar a isso? Falar assim, não, ó, agora não é mais acidente. Qual verdade- foi a evolução pra chegar nesse ponto? Não teve. Eu só falei pra você que... Não, eu falando assim, perguntando pra entender. Por Ao que meu eles ver- fizeram isso? Ao meu ver, foi um retrocesso. Ao meu ver, foi um retrocesso. Tô errado? Do ponto de Eu não- Depende. É que, Só pra soltar um quando o assunto depende. vem de acidente e doença, eu me interesso muito. Então, assim, É eu sempre porque você pega vou o responder principal depende. advogado que trabalha com doença ocupacional e acidente de trabalho é o Não. Bruno. Mentira. Não que ele gosto seja pró-reclamante, pró-funcionário, né? Mas... É porque realmente é um tema amplo Complexo. demais. Veja, você tem hoje a questão do acidente do trabalho que o Luiz quis pontuar, é aquele acidente de trajeto, in itinere, que dizem, né? Ou seja, eu saio da minha casa e vou até o trabalho. Um acidente Saio, atípico. Atípico. Saio Sim. do trabalho e volto para minha casa. Se eu sofrer um acidente Nesse percurso, Você não tá nem em casa nem no trabalho. do trabalho né? ou não? É essa a pergunta que ele colocou, Sim. tá? Polêmico. Mas e se o cara parar no mercado pra comprar uma comida? Já Aí- é uma nova discussão. aí já é outra E discussão. aí a gente né? já cai em questão probatória dentro do processo, que o negócio vai muito longe, né, Bruno? É muita coisa pra interpretação. Não vamos estender daí, nessa né? live, gente. Vamos manter nas... Mas não, eu quero que eles mostrem a opinião deles sobre isso, porque é muito legal. Sobre o Às vezes a artigo gente trazer- 171? Não. Isso aí ele já deixou claro a opinião dele pra mim. Vamos lá então, vamos lá. É o seguinte, Eu só o que pontuei isso porque eu tive um caso exatamente nesses na termos. verdade acontece muito, tá? E o pessoal confunde muito. Não, uma Não, pessoa... mas o que você tá colocando de parar no mercado, meu amigo, é É padrão quase, muito né? importante, porque veja o que Muita o que gente se faz diz. isso. A primeira pergunta que se faz, veja como muda dentro da nossa conversa. Ele estava vindo ou indo para o trabalho com transporte fornecido pela empresa ou com a sua moto? Muda também Não é uma pergunta totalmente. importante? Poxa vida. A Porque... outra Eu pergunta, faria dentro essa do pergunta. mercado, dentro do Não, mercado. antes de você concluir isso, mas a empresa fornecia o transporte ou ela dava vale transporte? Você Que daí entendeu? também tem a questão da empresa que transportava se for válido. Se a empresa dava o transporte, mas ele optou por não usar o transporte da empresa. Tá bem, eu... Nossa, é muita. É muita... E se eu parei, Diga agora assim. fazendo o gancho. É por lá, isso né? que ele fala tudo. Depende.
Mas a gente fala assim, numa situação típica. Eu tive um caso desse. Inclusive, foi objeto de julgamento em Capivari que o magistrado entendeu que aquilo ali, em razão do decreto, não se enquadrava como acidente de trabalho. E o tribunal reformou a decisão e falou, não, esse decreto meu, quando ele perdeu a eficácia, já voltou a considerar e citou alguns outros precedentes e considerou aquilo como acidente de trajeto para garantir a estabilidade da pessoa no trabalho. Caramba. Mas a questão é ampla mesmo, tá? Ficou aí o tema, um tema Ficou legal. um tema aí de Pra questão você trabalhista. trazer. Isso é importantíssimo, cara. Importantíssimo. Acidente de trabalho, doença ocupacional do trabalho, essas questões, insisto, ela volta e se encaixa, se amolda perfeitamente a questão de jornada de trabalho, tá? Começamos o assunto falando sobre intervalo, e é simples, tá? A pessoa que trabalha muito, ela tem um desgaste maior e compromete o seu estado físico. Claro. E mental. Como eu digo, ele E é aí- pró-funcionário. Ah lá, ele começou a me induzir. Estão querendo se bicar aqui, gente. Eu acho que eu tô achando que a gente devia ter feito um zigue-zague zigue-zague, aqui. né? Pensei nisso. Pô, pensei vai, nisso. defenda a sua tese aí. Não, mas é uma realidade, cara. Assim, tô colocando aqui não para um lado ou para outro. É uma questão muito importante mesmo. Tudo que Sim. você estudar ou se aprofundar, é isso que você vai entender. Você vai verificar que a questão de doenças ocupacionais hoje, as psicossomáticas inclusive, né? Elas falam justamente disso. Primeira coisa que o juiz vai considerar. Primeira não, mas uma delas é a jornada. Você tem jornadas extenuantes De hoje. fundamental importância. Você Dias. pega um bancário, pega um médico. Você pega hoje, quando você começa a estudar o que o Luigi colocou, que é a síndrome de burnout, né, a mais conhecida. Ele fala burnout, eu falo burnout, porque eu sou do interior, eu sou caipira. Entendi. E digo, eu vou fazer uma pergunta só introduzindo, Bruno, nesse assunto. Uma pessoa que tem um problema psiquiátrico ou psicológico devido a essas condições de trabalho exaustivo ou ainda sob pressão, que a gente vê muito, principalmente nas capitais, a pessoa é muito cobrada pelo trabalho e ela desenvolve um problema psicológico grave. Ela é considerada como doença do trabalho ou não? Isso é legal. É um tema super interessante pra gente tratar um dia, né, Bruno? Porque isso Sim, é muito e longo. respondendo e adiantando tá? Já adiantando o assunto? Aí vou Primeira corrigir. vez que ele responde. Mas vou corrigir. Aí, ué. Melhor dizendo, pode ser. Pode ser. Aí tudo depende. Era aquele famoso. Dá o tapa e esconde a mão. Mas você vai esperar o quê de alguém que torce pro Corinthians, né? Não, calma. Somos 4 palmeirenses aqui contra um corintiano, então fica complicado. Tá mal, hein, pai? Cara, eu não tive essa informação antes. Aí acabou suscitar aqui a Constituição Federal. Talvez eu tenha vindo de verde por algum motivo específico. Específico, né? Talvez, mas isso... Não sei. Como eu gosto de dizer, algumas analogias têm que ser feitas. Né? Ou seja, Essa foi a... preponderantemente... a Já não chegou a 171? Não, a resposta fica a seu critério. Pesado. Eu tô deixando certo aqui. Vai dar um corte maravilhoso. E, cara, ele é tão persuasivo. Que ele só... E ele falou e já veio assim com o olho. E eu Esperando a quase... resposta. Que daí eu falei... E segurei. E eu falei, Tá cara, vendo? que Tá ali é induzindo. amigo da onça, velho. Zezão, alguma consideração ou pergunta? Mais alguma? Eu acho que... Assim, como o Bruno falou, a gente não deixou nada esclarecido, E eu acho que isso Mas é assim, legal. mas que é bom. não, mas Exatamente, calma. isso que eu ia falar. Isso é bom, mas uma coisa ficou esclarecida, que é confuso, que depende. Então assim... Então isso não esclareceu nada, não, se lógico que depende. esclarece, porque a pessoa que tava atacando um lado ou o outro, ela agora Tem um pouco mais de tem uma elementos, consciência talvez, melhor pra entender. Pra a analisar, situação. pra analisar. Pra ver que, E tipo, pra não é tão simples fundamentar assim. a própria ideia dela. Exatamente. Falar, olha, eu sou a favor ou não. Calma, deixa eu... Não é tão deixa simples eu olhar, assim. né? Deixa eu ver, Exatamente. deixa eu entender o que é isso na prática. Eu acho que sim, né? Dá pra gente concluir que foi legal por causa disso. Ter condições agora de raciocinar de forma um pouco mais técnica pra opinar Com o elementos que você mínimos, entende né? não, ficou legal. Então a gente pode concluir que Que foi bom. Que foi mas bom. depende. Depende. Mas tudo depende.
Alguma consideração final, meus queridos amigos? Eu gostaria de encerrar. Ah. Pra que eu não tivesse. Pra que as pessoas não tivessem direito de réplica aqui. Ah, não, peraí, não, peraí. As pessoas ou o Bruno? O Bruno, claro. Depois do que ele fez aqui. E depois desse 171, a galera já pesquisou. Já, você acha que todo mundo já tá Mas eu vou sabendo? dizer um negócio pra você. É assim, ó. No direito, quem não contesta, confessa. Ou seja, quem não se defende, normalmente, tacitamente, concorda com aquilo que eu tô dizendo. Ah, entendi. A pessoa tá. disse. Quando o Bruno não contestou, quando eu disse algo, tacitamente ele concordou. Então, que fique esse esclarecimento jurídico que é de suma importância. Né, Bruno? Ele se omitiu da resposta, é isso? Quem não contesta... Confesso. Entendi. E Desde minha que- filha dizia... Desde que eu não perco o prazo. Né? Boa. Não, o seu período de prova já acabou. Não. Aí você tá criando lei, aí você tá fazendo PEC. Tá? Olha lá. Se eu posso dar um recado pra todo mundo, é o que minha filha assiste no desenho. Sempre em frente e confiante na patinha do elefante. Maravilhoso, Vamos em maravilhoso. frente, galera. É isso. Consideração final, Bruno? Cara, Não. Ok, ele não quis ir. Tem que ter direito, não, pô, prometo. tem que ter Aí você direito. violou o processo. Você vê que é um cara condizente com a justiça É um ali. cara que faz propaganda 3CM, cara. Você vê. Ele faz propaganda 3CM e você trouxe um pente pra arrumar seu Inclusive, cabelo pro aqui. pessoal que tá... que é isso. Pro pessoal Tem que... marca de Não precisa shampoos. disfarçar. Eu falei, ele quis dar Não precisa migué. disfarçar, não. Inclusive, pro pessoal que tá assistindo, eu gostaria que você se comprometesse em divulgar aí a figurinha tua. Ah, tá, beleza. Vamos divulgar, tá? Vai Depois entrar aí como um... como um que chama? Um bônus, sei lá. Boras. Não, aquele negócio que a galera tava vendendo lá. Que negócio que é Imagem, Ficou pô. muito estranho. Imagem. Depende em que lugar tá Tá vendendo. falando daquelas figurinhas do Neymar. lá, Imagem que exclusiva, como que falava pra essas coisas? Eu até esqueci, que o povo também pagava uma esqueci. nota dessa... Ah, os de criptomoeda lá, as coisas, Isso, você fala? tipo isso. NFT. Isso, vai entrar como NFT do Repecast, a É figurinha. isso aí, quem Boa, quiser boa. ter... A forma que ele falou, eu já tava induzindo a ter outra resposta. Onde se vende imagens privadas? Em Poxa, é duro perfis Eu da fui internet. banido dessa rede social, não posso... Cara, Fui cara, banido. o Luigi, ele viaja, né? Ele vai cavando. Vai indo. Pessoal, mas então vamos lá, ó. Considerações finais, como eu tava dizendo, gratidão imensa, tá, Rick? Imagina. Pela oportunidade, poxa, estar aqui entre os amigos e falar um pouquinho, né, do nosso trabalho, da nossa profissão, foi maravilhoso, cara. Então, eu agradeço vocês pela oportunidade, fiquei muito feliz mesmo. Vocês ajudaram bastante aí, eu fico trêmulo, né? Disfarçando, foram levando legal, então é só gratidão mesmo a vocês. Imagina, que é isso. É isso, a gente que agradece. Fica um pedido. Conceda-nos a honra de voltar para tratar de outro tema. Claro. Com certeza. Claro. Com Esse- certeza. Essa vem com a prévia do convite, né, Zé? Exatamente. E pegar talvez um domingão à tarde, porque daí a gente pode ficar até na segunda de manhãzinha. Depende. Porque assunto Ó, tem. Aí o cara Assunto tá tem. impondo uma jornada sem Ah. PEC, né? Tá impondo domingo e ainda quer que fique até a segunda. Aí eu já sou obrigado Se a bem te que o dizer que meu- tem um adicional de 100%. Mas o meu pagamento pode ser com cerveja e churrasco. E o suco de goiaba? Não, mas esse aí... Você não pode deixar Não quer mais o suco. Não quer Aquilo mais o que nunca foi trazido não vai aparecer, né? Olha, cobrança. Cobrança ao vivo. Nessa semana será entregue esse suco para esse rapaz. Pelo amor de Deus. suco. Pelo amor de Deus. Eu só queria dizer, Life, manda um suquinho de goiaba, né, meu? Porra, que isso, né? Maravilha, maravilha. Diga-se que é o melhor. Diga-se que é o melhor. Falou aí, ó. Beleza. Fica aí registrado. Eu só queria também agradecer a oportunidade, deixar de verdade nossos sinceros agradecimentos, poder participar junto com o Bruno, que também é uma honra. Vocês que são grandes amigos. Diga-se, amigos do CSGO, inclusive. Olha só. Nossa. A pior comunidade de jogadores do Brasil. Diga-se de passagem. Eu acho que é a comunidade do League of Legends.
Vocês estão querendo outra briga acho que aqui, isso ia ser gente. Vamos pior, terminar esse negócio. Sai daí, boludo. Galera, ó, vamos lá. Renanzão, põe na 2 aqui. Vamos olhar pra lá. Galera, muito obrigado aí por todo mundo que acompanhou a gente, a galera dos comentários. Você que tá assistindo gravado, não esqueça, põe inscrever-se aí, Renanzão. Ensina a galera aí, ó. Você que não Toca sabe, inscrever-se aí. por favor, faz aí, se inscreve aí, deixa um like pra poder fortalecer a gente, tá bom? Começa a seguir, ativa o sininho. Tá tudo mostrando aí na tela como é que faz pra você. Beleza? Não tem segredo. E ó, segue os caras na... O Bruno não tem, mas o Luigi tem. Segue o Luigi lá nas redes sociais, qualquer coisa, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, um trabalho, alguma coisa. E ó, os caras vão voltar, mas eu quero saber se vocês também vão voltar. Então comenta aqui embaixo qualquer coisa. Voltar com suco de goiaba, diga-se. Comenta suco aqui de embaixo, goiaba. voltar com suco de goiaba, se você assistiu até o final. Você gosta de suco de E goiaba? é isso. Fechamos por hoje. É isso, galera. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí.